gente! Olá. Esse é o canal Não Pode Podcast e hoje a gente vai falar sobre um tema: traição. Meu nome é Vanessa. O meu é Michele. Essa é minha amiga Michele e a gente vai conversar com vocês hoje a respeito desse tema. E a gente vai focar mais em traição conjugal, né? Traição conjugal, porque tem vários tipos de traições. Tem traição em amizade, em traição de todas as formas no ambiente familiar, mas vamos falar do conjugal. Então, hoje a gente está percebendo muito nas mídias as pessoas falando sobre a vida dos artistas, quem traiu quem. Mas e aí, Michele? O que você acha sobre isso? Então, eu vou trazer... Tudo bom, Vanessa? Eu vou trazer uma visão mais sistêmica, né? Mais terapêutica para essa parte de traição. O que acontece? A gente tem o hábito de quando... Esses casos polêmicos que a Vanessa está falando, da Luísa Sonza, que, né, veio agora na mídia, e ela até deu um relato, né? Fez um relato bem acalorado no programa da Ana Maria Braga, etc e tal. O que acontece? Estudando sistêmica, a gente começa a entender que a gente tem o hábito de sempre apontar o outro e se vitimizar. O traído acha que sempre é a vítima e quem traiu é o algoz. Não estou justificando e dizendo que quem traiu está correto, que é certo. Não é. Machuca, faz um buraco imenso na alma da pessoa que ele está traindo, né? E isso traz repercussão na vida da pessoa. Depois que acontece essa traição, não é impossível de ressignificar, de perdoar, virar a página. Não, pode acontecer, pode, tem gente que consegue fazer isso, mas é muito difícil. É um processo que é demorado, é um processo que leva um tempo, porque você vai ter que curar a tua alma. Eu acredito que tem vários tipos de traições, né? Cada caso é um caso. Existem casais que depois da traição descoberta e tudo mais, até melhora o relacionamento, né? A pessoa, ela percebe onde errou e acaba não fazendo novamente, como tem gente que vira hábito. Um dia uma colega falou pra mim assim, todo homem trai. E aí eu fiquei com isso na cabeça, eu não gostei. Eu fiquei até meio pensativa em relação a isso, porque na nossa cultura tá muito isso de que todo homem trai. E eu acho uma falta de respeito com aquele cara que é fiel, a gente generalizar e botar ele num potinho e dizer que todos traem. Eu acho que não existe isso. Eu cresci numa família onde os meus pais nunca houve traição entre eles, nem... Meu pai nunca traiu minha mãe nunca traiu meu... Eles, na realidade, só se separaram, não foi separação, porque minha mãe faleceu, ele ficou viúvo. Depois disso, ele não casou novamente, mas não via traição. Não, as brigas, discussões eram por motivos bobos do dia a dia, era quase que briga de irmão, não tem? Tipo, um pedaço de carne maior você botou no meu prato. Eu botei, era meu o maior, tá? Porque eu que fiz, mas eu comprei. Eram as discussões bobas, assim. Nunca vi na minha família casos de traição. Nem nos meus tios e minhas tias, nunca teve isso. Então eu cresci achando que era normal não trair. E aí eu não sei a experiência dessa minha amiga, se de repente na família dela, ela via muito o pai traindo a mãe, ou ela via os tios traindo as tias e via os primos traindo as primas. E aquela confusão de todo mundo traindo todo mundo, ou da maioria da parte masculina. Porque mulheres também traem, pessoas traem, seres humanos traem. Exatamente. Então, na realidade, eu não posso generalizar, mas eu cresci achando que é possível você viver com monogamia, você viver ali com uma pessoa só, até porque ninguém é obrigado a ficar com ninguém. A pessoa fez uma escolha, eu escolho você. Mas eu entendo que às vezes a pessoa está vivendo alguma fase da vida e ela escolhe ou se sente atraída por outra pessoa, e aí ela tem uma aventura, ou aquela pessoa às vezes já tá num relacionamento ruim, porque tem isso também de gente vivendo em relacionamento de aparência. Muito. Eu já atendi um casal que tava num relacionamento já há 5 anos e cada um num quarto. Praticamente viraram colegas de quarto, viraram amiguinhos. Porque não queriam sair. Eu conheço vários que ainda vivem assim, tá? Na realidade, as pessoas elas não queriam sair da casa, queriam manter os mesmos hábitos, mas o relacionamento afetivo e conjugal entre eles já tinha acabado há muito tempo. Então, a separação é uma questão de decisão.
E aí a pessoa que sai com outra pessoa nessa condição, eu nem considero traição, porque eles já não estão mais juntos. Não estão mais vivendo como um casal de fato. Viraram colegas. Foi então, bom você, assim, não te cortar na sua linha de raciocínio, mas só para não ficar muito, fugir muito e ficar muito longe, distante, foi bom quando você tocou nesse assunto do seu pai e da sua mãe. Porque, tipo assim, a briga deles não era por traição, e sim por... porque me deu o bife maior ou menor, porque era meu, ou então porque você não cuidou primeiro de mim. Reparou uma coisa? Isso é briga de criança. Era infantil mesmo a briguinha deles. Por isso que eu falei que era quase igual briga de irmãos. Isso é briga. Porque não tem um irmão que briga de um irmão com o outro? Mãe, por que você botou mais no prato dele do que no meu? Quem tem irmão sabe. O grande problema dos relacionamentos, dos casamentos de hoje em dia, são que foram adultos, infantilizados, que não cresceram, que continuam com as dores da criança ferida lá atrás e traz isso para o relacionamento. Exatamente. São homens que querem que mulheres, que as esposas, se transformem em mães. Exato. A mãe que ele não teve a atenção, a mãe que ele não teve o carinho, a mãe que não viu ele como criança, que não protegeu, ou então a esposa que não teve a proteção, a provisão do pai. Ou aquele homem que colocou a mãe num degrau onde a mulher que eu casar tem que ser melhor que a minha mãe ou tipo a minha mãe. E aí ele busca na esposa referência dele, é a mãe. Você já reparou? E eu vivi isso num relacionamento. Uma vez eu fiz um pudim, aí um ex meu falou assim, não tá igual da minha mãe. Eu falei, óbvio, esse não é o pudim da sua mãe, esse é o pudim da Vanessa, não é o da sua mãe. Aí, mas o da minha mãe é maior, que você fez muito pequeno. E daí, mano? Ele só eu como sozinho. Falei, então come, meu querido, vai ser feliz. Eu não tenho nem forma grande pra que então vai ficar. Ele, quando a minha mãe era desse tamanho, eu falei, mas aqui é o quê? Padaria? Pra que eu vou fazer um pudim tão grande? Só tem poucas pessoas, não faz nem sentido eu fazer um pudim tão grande. Tá vendo como então, é que são pra as você ter uma memórias? ideia, a pessoa, ela traz pro relacionamento as referências que ela tem na vida. Sim. Então, na vida, ela vai... Infantil. E aí, ela tem a referência que ela tem dentro de casa. E, infelizmente, tem gente que tem a referência de traição. E tem gente que não tem. Por exemplo, às vezes você vê as crianças vendo os pais brigando por traição, ou vê o pai sacaneando a mãe, ou a mãe sacaneando, enfim, por conta de traição. A criança cresce com aquela referência. Ou ela vai ser uma pessoa que vai achar normal e vai trair também. Sim. Ou ela vai crescer uma criança traumatizada, ciumenta, louca, achando que vai me trair, deixa eu ver seu celular, não sei o quê. Porque a gente tem muito isso. No meio terapêutico a gente vê muito isso. Sim. A pessoa desesperada porque acha que vai ser traída o tempo inteiro. Aí quando você vai descobrir as referências, o passado, quando ela viu qual é a memória mais longa, mais antiga que ela tem de traição, aí ela vai da vida dos pais, porque a mãe foi traída, a avó, ou as tias, ou várias pessoas. Sim. Às vezes foi ela mesma num relacionamento anterior e ela acaba levando esse trauma pros próximos. Sim. Por isso que é sempre bom fazer terapia, gente. Terapia é fundamental para todo mundo. E pra vida, não é só pro relacionamento, não, pra vida, pra você se tornar um ser humano melhor, pra você entender o seu comportamento, pra você entender de onde vem os traumas, de onde vem suas referências, porque dá pra ressignificar. Não é porque a pessoa teve um trauma ou cresceu numa família desestruturada que ela vai ser obrigada a ser assim. Aí entra a questão da escolha, se a pessoa quer, se isso pra ela é importante, melhorar, ela pode fazer. Agora, traição, existem várias formas. Existe aquela traição que a pessoa vai lá, dá um perdido e não fala pra ninguém, porque tem gente que faz escondido. E uma vez eu ouvi uma frase também que o pessoal fala muito, que é assim, se a gente fala, você já foi traído, aí a pessoa, que eu saiba, não. O que o coração não vê, tipo assim, o que os olhos não vê, o coração não sente. Corno é quem descobre. Porque se você não descobriu a traição, não houve traição. Existe isso também, que eu acho que também... Eu já escutei muito o que o que os olhos não vê, o coração não sente. O que os olhos não veem, o coração não sente. E aí eu acho assim, esse tipo de pessoa que tem esse tipo de pensamento com essa frase pronta, ela realmente não sente a consciência não pesa com relação a isso, tipo, eu estou traindo, eu estou fazendo algo. Não é que eu estou dizendo aqui que seja certo ou errado, gente. A gente não está aqui para justificar ou para dizer, apontar. Mas quando você machuca o outro, eu não acho certo, porque não faça com o outro aquilo que você não quer que faça com você. Exatamente. Relacionamento, gente, tem que ter um acordo muito claro. Um acordo muito claro desde o início. Tem que ser uma coisa muito definida. Olha, eu gostaria que fosse assim. Aí a pessoa fala, não, tudo bem, assim eu não consigo.
ou assim, ou vamos tentar. É igual aquele casalzinho que fala, ó, vamos sair, mas não é nada sério. Até que um se apega. Aí um se apega, ou seja, para de sair, não vai dar mais, ou vira um namoro, ou vira um relacionamento, enfim. Sistemicamente, eu vou te dar uma explicação com essa história de que, a gente vai sair, mas não se apega. No mundo espiritual, a gente quando tem um relacionamento com alguém e quando a gente tem o toque, o beijo, até mesmo um relacionamento mais íntimo, você deixa pedaços seus, como se você estivesse retirando, por exemplo, fecha aqui seu braço. Aí você vai lá e retira aqui, ó, faz um buraco e retira esse pedaço aqui seu e entrega para o outro. E vice-versa. Em todo o seu corpo. É uma troca, né? Você já viu uma estátua que eu acho que é na Espanha, que são duas estátuas brancas, que uma é toda cheia de buraquinho e a outra é toda cheia de pino. Furinho, elas se juntam. Assim. Eu já vi. É exatamente isso que acontece quando você entra num relacionamento e você começa a ter porque não existe físico. Relacionamento sem envolvimento físico, sem um beijo. Você pode até não ter um relacionamento, um envolvimento sexual, um envolvimento íntimo, mas beijo vai ter, abraço vai ter. Isso já é uma troca de fluidos, né? A isso física já quântica, ela diz que existe uma troca de fluidos e isso serve para pessoas e para objetos, Sim. e para espaço, para ambiente, isso Sim. existe para tudo. Sim. E vocês já repararam quando a gente faz um molho de salsicha, um molho qualquer, aí você guarda num pote. Pote claro, principalmente. E aí depois você vai lavar esse pote, o que acontece com o pote? Ele não consegue, a gente Ele não consegue manchado. retirar a mancha dele. Ele fica manchado. E aí, o que eu te falo? Se tem molho no seu pote, é porque tinha pote no seu molho. Partículas daquele plástico, ele foi pro molho. E aí houve uma troca, uma parte daquela tinta, aquela substância do molho penetrou no plástico e algumas partículas foram pro molho e você comeu plástico, óbvio. Assim como quando a gente rasca muito uma coisa de alumínio, vem partículas daquele alumínio junto com o alimento e aí você se alimenta disso. É ler do engano. Exatamente. Você ir nessa vertente de eu pego sem me apegar. Eu tô com você, mas não quero nada sério. Como assim não existe isso? A partir do momento que você já tá com outra pessoa, você tá tendo alguma coisa séria. Acorda! E aí tem aquela coisa de você querer separar o teu psicológico, o teu racional, não existe, do teu físico e emocional, cara. O ser humano é tudo misturado. A gente tem emoção. A gente tem um físico, a gente tem as nossas necessidades da pele, a gente sente frio, a gente precisa se alimentar, a gente precisa de várias coisas. Sim. Então existe também você querer raciocinar e racionalizar um relacionamento, que eu acho que é legal conversar e tudo mais. Mas ao mesmo tempo tem a parte emocional, que às vezes você é responsável pelo que o outro sente, sim, mas principalmente você é responsável pelo que você sente. Sim. E aí você tem que ter uma responsabilidade no sentido de, olha, eu não vou magoar essa pessoa. Porque eu acho que eu não tô sendo honesto com ela. Ou talvez eu não tô sendo honesto comigo. Sim. Será que eu tô sendo honesto comigo? E aquilo, aí vai do caráter de cada um, aí vai das referências de cada um. E mas aí entra a questão da acontece? traição. Às vezes o que pra um não considera traição, um dia desse eu peguei um Uber e ele tava falando, eu sou casada há mais de 30 anos, não sei o que, não sei o que. Aí ele começou a falar, não, mas aí... eu arrumei uma namorada, minha esposa descobriu, mas eu sempre traí ela e ela nunca descobriu, mas dessa vez ela descobriu e a gente teve que separar e eu fiquei com essa namorada, mas hoje em dia eu voltei pra minha esposa, mas a gente tá bem. Aí eu falei com ele, mas você vai continuar traindo a sua esposa? Ele falou, não, por enquanto eu tô sossegado, mas se surgir alguma coisa aí eu não vou deixar ela saber. Na cabeça dele, a traição só acontece quando a esposa dele descobre. E aí eu perguntei a ele, como era o relacionamento dos seus pais? Aí ele, o meu pai tem 80 anos e há uns 18 anos atrás ele traiu minha mãe. Inclusive eu tenho uma irmã de 18 anos, já era um senhorzinho já. Ele falou pra tu ver, eu tenho uma irmã de 18 anos, que é mais nova que a minha filha. Eu falei, ou seja... repetindo o padrão. A referência dele foi o que ele viveu com o pai. Ele disse que o pai dele traía na frente da mãe dele, desde muito jovem. Que absurdo. Ele já tá com 80 e poucos anos e a mãe dele, nova, ela disse que não saía com o pai dele porque não queria, porque ele fazia ela passar raiva. No sentido de que ele traía ela, ele dançava nordestino, né? Ele dançava forró com outras mulheres e saía mesmo, beijava, fazia na frente dela e eles já eram casados. Caramba. E é uma falta de respeito absurda isso, porque é muito triste pra você se permitir viver certas coisas
E é triste pro outro também que faz isso, mas a gente não tá aqui pra julgar, a gente não tá aqui pra apontar dedo pra ninguém, nem querer definir o que é certo e errado. A gente tá aqui por um viés até terapêutico, porque tudo tem uma explicação e tratamento e dá pra mudar. E ninguém é obrigado a perdoar ninguém, assim como ninguém é obrigado a aceitar. E a pessoa aceita se ela quiser. Às vezes ela tem uma esperança de que aquilo vai acabar, de que a pessoa só vai trair aquela vez. Aquela vez tem muito isso também. A pessoa fala, não, ele me traiu só dessa vez, ele não vai fazer de novo. Tem um amigo meu que falou, poxa, a minha namorada, ela já me traiu 5 vezes. Eu falei, tá, 5 vezes com a mesma pessoa? Ele falou, não. Eu não sei todas as pessoas, mas eu sei que foi 5 vezes. Eu falei, tá, e você continua com ela? Ele, pô, eu amo tanto ela. Mas sabe o que é isso? Isso é o viés de salvacionista. A pessoa fica naquela ilusão de que ela vai salvar a outra, de que ela vai melhorar a outra, que a outra vai mudar por causa dela, porque a outra pessoa vai mudar por causa em nome do amor que eles têm, que eles sentem. Gente, tudo isso é balela. Sabe por quê? Porque isso vem da infância. E eu vou te falar, não é só você ver o seu pai traindo a sua mãe, ou vice-versa, sua mãe traindo o seu pai. Você também, às vezes, acaba sendo traído pelo seu pai ou pela sua mãe. Quantas vezes um pai ou uma mãe promete alguma coisa de forma que, sem entender que se ele ciente e consciente que ele não vai conseguir cumprir, mas como tá perturbando demais, ele acaba prometendo. Tá bom, prometo, vou fazer. E eu passei por isso. Minha mãe falava, quando você fizer 18 anos, eu vou te dar um carro. Isso é uma forma de traição. E eu falava assim, sério? Ela, sério, vou te dar um carro quando você fizer 18 anos. E eu fiquei, nossa, se eu fizer 18 anos, eu vou ganhar um carro igual a Lerda, né? Só que depois eu cresci, eu falei, pô, minha mãe é pobre pra caramba, minha mãe não tem carro nem pra ela, não vai dar carro pra mim. Isso e é uma forma de traição. Eu demorei a ficha que eu falei, caraca, eu não ganho carro. Eu que não trabalho pra comprar meu carro. Mas isso é uma forma de traição. Mas aí, às vezes, eu acho que na cabeça dela, ela tava me fazendo acreditar, ou ela pensou, ela não vai acreditar. Era da boca pra fora, sabe? Ela falava assim, tá bom, vou te dar um carro. Eu não tô querendo dizer que eles fazem por mal, não, muito pelo contrário. Eu acho que na cabeça dela, ela não pensava assim, eles poxa, eu tô iludindo ela. Isso aí, eu tô iludindo, eu tô sendo irresponsável, eu tô fazendo ela acreditar numa coisa que eu não vou fazer. Isso aí. Né? Isso é uma traição também. É uma forma de traição. Que aí você leva isso para a vida adulta e aí por quê? Você pode até não entender o sentido daquela coisa, daquela frustração, daquela dor que você sentiu com relação a essa traição e pode até não conseguir ainda de imediato diagnosticar, entender que essa dor é por causa da traição, que sua mãe ou seu pai te prometeu alguma coisa e não conseguiu cumprir para você. E aí você se sentiu traído, mas tu pode até não saber que você se sentiu traído. Você sentiu aquela dor, aquela frustração e acabou. E você leva isso pra vida adulta. Chega na vida adulta, você acaba tendo esse parâmetro que tá tudo bem, que não tem problema nenhum. Você já passou por isso também lá atrás, você já passou por essa dor, então não tem problema nenhum de você fazer isso com outra pessoa. Mas você acha que realmente todos os homens traem? Não acho. Eu também não acho. Não acho. Eu acho que... Mas eu tenho certeza que toda traição, o fundo dela, o fundamento dela tá lá na infância. Tá na criação. Tá na criação. Eu acho que não necessariamente na infância. Eu acredito que a raiz de uma traição ou de um comportamento tá numa experiência, num trauma. Que às vezes não tá na infância, mas foi um trauma. Um trauma que essa pessoa teve. Não tratado, um trauma não tratado, não, às vezes não percebido, porque tem traumas que a gente tem que a gente nem sabe que tem esse trauma. Então eu acredito que essa pessoa ela tinha um trauma ou uma irresponsabilidade também, porque às vezes acontece de uma pessoa trair o atual com o ex. E a pessoa já terminou um relacionamento que acabou, mas tá mal acabado. E aí é um erro, é uma irresponsabilidade no sentido de que essa pessoa não estava curada, ela não tinha que envolver outra pessoa na sua vida, mas aí tem aquela coisa, não, arruma outro pra esquecer o ex, não sei o que, enfim. Aí arrumou uma outra pessoa, mas eu tava ali um assunto inacabado, aí aparece o ex todos querendo, ou a ex, e aí aquela pessoa tem um momento de fraqueza porque junta saudade com um pouco daquelas coisas, costume, não sei o que lá, nananã. Aí acaba tendo aquele flerte, aí acontece, mas já tem outra pessoa na história que não tem nada a ver, que não merece isso, entendeu? Aí fica chato porque botou outra pessoa no meio, não tava resolvido.
Então, foi aí nesse caso, não. Nessa parte aí eu já acho que, nesse exemplo que eu dei, eu acho que não tá mais no sentido do trauma. Eu acho que essa traição foi pontual, foi uma irresponsabilidade, tanto no término quanto em iniciar um outro relacionamento. Então, essa pessoa ela não teve responsabilidade afetiva nem com o ex, nem com o atual. Porque ela meio que deu esperança pro ex, e aí ela fica naquela, sabe, fica dividida. A gente pega muito paciente assim. Também já tive uma paciente assim, que tava com dúvida. Ai, o que eu faço? Ai, não sei o quê. Ai, porque agora eu quero voltar pro meu ex, mas agora eu tô não sei o que lá. Aí eu conversei com ela e ela tava muito perdida, muito confusa e se sentindo culpada ao mesmo tempo. Porque ela não foi nem assim ao ponto de falar pro ex que ela já estava com outra pessoa, mas ela também não falou pra essa pessoa que ela teve um flashback com o ex e aí ficou meio assim. Então, essa senhora, ela teve esse problema. E ela abandonou a terapia, então eu não posso dizer como é que terminou o tratamento dela. Mas ela tava com essa dúvida. Eu vou trazer aqui uma construção para você com relação que você falou de responsabilidade. A responsabilidade vem da criança ou vem do adulto? Do adulto. O querer, você definir aquilo que você tem clareza do que você quer, das suas escolhas, vem da criança ou vem do adulto? Do adulto, eu acredito que sim. Então, aonde que acontecem os traumas? Aonde que acontece na fase que a criança, a cognição da criança, tudo que ela precisa para poder entender e se tornar um adulto responsável, consciente, seguro de si, com autoestima, desde o útero materno até 7 anos de idade, a formação. Sim, a formação de tudo, tanto corporal, se acontece alguma sensitivo. coisa nesse período, você vai se tornar um adulto inseguro, sem saber para qual caminho ir, sem saber para que norte tomar, sem ter aquela consciência da responsabilidade. Ou seja, não é na fase adulta, é na fase de criança. É lá, a raiz está lá. Tanto é que nas terapias que você com certeza atendeu, você tem que voltar na fase de criança. Sim. Você tem Sempre que entender. tem que voltar, mas tem uma coisa também, a gente fala muito em terapia, e a pessoa acha que vai em uma consulta resolver o problema dela, e não vai. Não. Claro que vai ajudar. Sim. Vai ajudar. Uma consulta te ajuda muito, 2, 3, Ajuda, 4. mas não resolve. Mas tem gente que faz terapia o resto da vida. Porque aí você trata um problema, aí tem gente também que começa a tratar, e aí vai na segunda sessão, ela sente uma angústia, ela começa a sentir coisas que ela tinha esquecido, ela lembrar coisas que ela viveu no passado, e a dor é grande, óbvio que mexer dói. Imagina que você tá com uma ferida e a gente vai ali cuidar dessa ferida, mas vai esfregar, vai passar uma pomada, vai lavar, vai incomodar até ela cicatrizar e ficar, mas vai, e aí muita gente não tá preparada para esse incômodo e acaba abandonando o tratamento, abandona por vários motivos. Claro que às vezes a pessoa tá sem recurso, tá passando por uma fase financeira complicada, enfim. Ou não é uma prioridade. Tem gente que às vezes fala, não vou fazer não. Eu fui 2 vezes, não aconteceu nada e eu prefiro beber. Eu prefiro, sei lá, fazer qualquer coisa. Ela tá se enganando, porque é um tratamento, é um acompanhamento, não é uma coisa que você vai resolver e ressignificar de um dia pro outro. Porque primeiro tem isso que a Michelle falou, a gente tem que descobrir, e aí você vai ali, ó, é um ponto de cada vez. Por que a sua vida financeira não vai alavancar? Porque às vezes tem uma raiz aí na sua família, um abandono do seu pai. Um grau de lealdade. Exatamente. Lealdade ou falta de permissão, tem muita coisa envolvida. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo meu. Eu, para poder alavancar essa parte de terapia, eu tinha um grau de lealdade com meu avô paterno, pai do meu pai. Como assim? Porque meu avô paterno, ele veio do nada, do interior, e conseguiu montar um negócio, se transformou num empresário, né? Do nada se tornou um empresário, semi-analfabeto, sem estrutura, sem herança, nada disso. Ele conseguiu fazer sozinho e chegou lá. E aí, na minha cabeça, eu não poderia chegar. Inconscientemente, eu me auto-sabotava. Toda vez que eu começava a crescer, começava a fluir na vida, eu me auto-sabotava para poder não ir além do que meu avô tinha chegado. Porque você não se permitia ter mais recursos que ele? Sim, grau de lealdade com ele. Entendeu? E demora pra descobrir, né? Muito. Eu tô com 44 anos agora, eu fui descobrir isso há pouco tempo. Ou seja, pra vocês verem, então assim, começar um tratamento tem que ir até o fim e é contínuo.
sabe? Porque às vezes você tá indo lá pra resolver um problema X e aí descobre outras questões. Às vezes você quer resolver o teu relacionamento, mas você chega lá e vê que a tua vida financeira tá mal das pernas. E aí uma coisa chama a outra. Outra coisa, Vanessa, o problema do ser humano é que acha que terapia é fast food. É chegar lá e... mágica. Resolvi minha vida. Cheguei lá 1 hora de conversa, já vou sair de lá com a vida resolvida, com prosperidade, com meu casamento resolvido, sem nenhuma crise. Gente, não. Aquilo que você faz errado a vida toda, durante aí 10, 20, 15, 20, 30 anos, como é que você quer resolver numa hora de um dia? Não tem como. Claro que terapias rápidas, né, que também são terapias que não é... Você não consegue resolver numa horinha só, numa sessão. Mas é bem mais rápido do que aquelas terapias de antigamente, que levava-se muito tempo para conseguir achar a raiz do trauma, a raiz do problema. Quer ver uma coisa? Doença. A maioria das doenças, a raiz da doença, do sintoma de doença é emoção. É emocional. Eu passei por uma ocasião na minha vida que eu sentia um sintoma de injustiça tão grande, mas tão grande, que assim, eu senti que estava sendo tão injustiçada, sem poder me defender, que eu criei microcálculos na vesícula. Caraca. O câncer de mama, como eu consegui criar no meu corpo e como eu consegui fazê-lo desaparecer. Por quê? Para quem não sabe, eu tive um diagnóstico de câncer de mama do lado esquerdo. Quem não sabe, o lado esquerdo é o lado da mãe. Para quem não sabe, nós somos 50% a energia do nosso pai e 50% a energia da nossa mãe. 50% do lado direito é o pai e do lado esquerdo é a mãe. Eu criei o câncer do lado esquerdo, por quê? Porque eu tinha um relacionamento extremamente tóxico, porque minha mãe era narcisista e eu não conseguia entender, não conseguia aceitar e achava que a culpa era minha, que era eu que era culpada, e me sentia mal, me sentia o tempo todo, sabe, com consciência pesada, que eu que tinha que fazer alguma coisa, eu que tinha que melhorar, que no entanto não. Eu estava sendo a vítima da situação, a vítima que eu falo, a gente não gosta de falar vítima, mas eu não consigo achar uma outra, né, a que estava sofrendo as atitudes narcísicas da mãe. E aí, por causa disso, o que eu fiz? Meu corpo criou um câncer de mama para me afastar. Para te distrair daquele... Isso aí, para me retirar a minha mente de parar de ficar pensando em como eu ia resolver aquela situação que por 42 anos, gente, 42 anos para resolver. Então minha mente precisou tirar esse foco, porque eu não aguentava mais sofrer com 42 anos. E aí criei. E aí quando eu entendi, conheci a terapia, comecei a fazer a terapia, e daí por isso que eu me interessei, fui estudar e me tornei uma terapeuta, eu consegui curar o meu corpo. E é uma coisa impressionante, porque a terapia, ela serve para vários viés, né? Vários viés. E aí quando a gente pensa às vezes em traição, a gente entende que muita gente não sabe lidar, e cada um lida de uma forma. Tem gente que vai querer bater, quebrar, fazer acontecer. A gente vê casos no jornal aí todo dia de gente que mata porque foi traído. Mulheres que esfaqueiam. Eu tenho uma conhecida lá que esfaqueou o marido quando descobriu que ele traiu ela esfaqueou. E assim, porque não suporta a dor. Tem gente que reage assim, mas tem pessoas que reagem chorando, outras pessoas reagem achando banal. Traiu, mas problema, não sei o quê. Essas pessoas então, assim, cada um reage de uma forma. Agora, a questão será que eu devo me meter numa traição de alguém? Se você ficar sabendo que uma pessoa está sendo traída, você conta ou não? Um amigo seu, uma amiga. Agora você me pegou, Vanessa. Eu lá atrás, né, assim, eu já passei por isso. De ver alguém sendo traído não, e você fala não, ou você foi traída? Eu já fui. E aí, já fui. É igual isso, quem nunca foi, comenta aí. Eu nunca fui traído, ou eu nunca descobri. Eu já fui. Eu também já fui traída. Todo mundo acho que já foi traído em algum Inclusive, momento. E tive reações distintas em cada caso. Inclusive, a pedra na vesícula que eu adquiri foi por causa disso. Foi quando eu descobri, e aí eu me senti muito injustiçada, né? Doeu pra caramba, doía na alma. Mas você descobriu porque você foi atrás ou foi sem querer? Tu chegou um dia e viu, assim, como é que foi? Não, eu não vi o ato em si, mas eu vi troca de conversas e isso me magoou, machucou, porque você cria aquele mundo à parte que você acha que ele é inabalável.
que nunca vai acontecer, que a pessoa tá pra você, etc e tal. E aí você acaba o que acontece? Você, quando cria esse mundo, você acaba se acomodando. E aí muitas coisas que você deveria fazer em prol de cultivar, de cativar o relacionamento, porque é uma troca. É como se fosse uma planta que precisa ser regada. Quando você para de regar a planta murcha e vai até morrer. E quando você se depara, olha para... Ih, a planta morreu. Mas por quê? Foi de um dia para noite que morreu? Não, ela vinha ficando murcha, todo dia, e você esquecia de regar e não regava. E foi isso que aconteceu comigo. E aí, o que acontece? Quando eu me deparei com isso, foi aquele choque, foi aquele baque, me senti muito injustiçada, porque a gente tem o hábito de achar que a culpa é só do outro, que a gente é uma vítima que está sendo, passando pelaquela situação, e o outro que fez, e o outro é o culpado, que não sei o que o outro procurou, mas a gente esquece de olhar para si e perguntar, o que eu fiz? Mas alguém te contou? Não, ninguém me contou, mas por que eu tô falando isso pra você, construindo? Porque respondendo a sua pergunta, naquela época eu ia te responder com toda certeza que sim, eu contaria. Por quê? Porque eu queria que tivessem feito isso comigo. Você queria saber? Eu queria. Eu já tive fases que eu quis saber, fases que não. Eu lembro que eu tive uma época, um relacionamento, que alguém falou pra mim assim, não sei o que, porque, enfim, a gente recebe muita cantada, né? E aí eu tava com esse relacionamento e uma pessoa vivia dando em cima de mim. E aí falava, mas esse teu cara aí que tá contigo, ele deve estar te traindo e você nem sabe. E eu falei, não, eu boto a mão no fogo por ele, porque ele nunca vai me trair, ele é doido por mim, vai me trair. Não vai, me garanto e tal. E aí eu te falo, essa pessoa aloprou comigo. E eu vi. No celular também. Eu fui pegar o celular pra botar pra carregar e vi, 200 mensagens absurdas assim. Com várias mulheres. Não eram só, eram várias. Foi assim também que eu vi. E papo sinistro, chamando pra motel, caramba, quatro, enfim, um monte de conversinha. Boa noite, meu amor, não sei o que lá, você também. O que mais E a pessoa do dormindo meu lado. A pessoa dormindo do meu lado, dando boa noite pra outra. Sim. Isso aí me magoou muito. E eu dei graças a Deus que não me contaram, porque nessa época eu tava tão cega que se alguém chega pra mim e fala, fulano tá te traindo, eu ia falar, mentira. Não tá. Se a pessoa me mostra uma foto, eu ia falar, isso é montagem. Não acredito que fulano faria isso comigo. Não acreditaria. Então é um zelo que a gente tem com a gente, com o outro também tem que ter cuidado. Sim. Quando for contar também, se você acha que deve, porque eu já vivi o oposto também. Tinha um amigo meu que eu vi um dia, adolescentezinha, né? Eu era novinha. Aí eu vi o meu amigo, ele tinha uma namorada que ele era doido por ela, eles se namoravam já há muitos anos. E um dia eu vi a namorada dele aos beijos com outro rapaz na pracinha, perto da nossa casa. E aí eu voltei, olhei pra ver se era ela mesma, ela não me viu, mas ela tava lá abraçada e eu conheci o garoto que tava com ela. E aí eu fui na casa dele e falei, olha, eu vi a sua namorada lá na pracinha beijando fulano de tal, estavam se agarrando e beijando. A reação dele foi absurda. Eu vou conversar com ela. Eu falei, oi? Você vai conversar com ela? Tá. E pode falar que fui eu que vi, que eu tô te falando, que eu vi mesmo. E aí não vai ter problema não, que eu quero ela falar na minha cara que não foi, porque eu vi. Mas enfim. Eu achei que eles iam brigar e tal, mas que ela ia parar de traí-lo, né? Mas ele falou assim, poxa, cara, tá todo mundo agora contra a garota. Você, meu tio, meu avô também falou. Ou seja... Você é errado, o tio é errado, o avô é errado. E aí ele conversou com ela. Depois ele me mandou uma mensagem, antigamente era SMS, né? Tipo os incas e os maias mandavam mensagem SMS. Aí ele falou assim, olha... eu conversei com ela, ela disse que não é pra eu acreditar no que você fala porque você está afim de mim. E aí a amizade acabou porque eu achei escroto da parte dele falar isso. Éramos amigos de infância e o cara meteu uma dessa pra mim. Acreditou na garota. Mas aí é aquilo, né? Ele preferiu se iludir, porque na realidade, no fundo ele sabia o que estava acontecendo. Ele só não queria acreditar na traição. Ele preferiu acreditar em qualquer desculpinha que ela desse, qualquer coisa. E ficaram mais um tempinho juntos, depois se separaram. Enfim, então eu me arrependo de ter falado. Me arrependo. E teve um outro relacionamento que eu tive também, que eu lembro que era uma pessoa que era muito uma loucura por mim, que eu achava também que nunca fosse capaz de me trair. E aí essa foi uma outra traição que eu descobri sem querer. Era uma pessoa que não era muito chegada a serviço, arrumava um emprego, não ficava nem 3 meses, saía.
E aí eu incentivando, poxa, arruma um emprego, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí arrumou um emprego. Pra incentivar, eu fiquei feliz, eu fui na empresa. Eu sempre fui muito bem relacionada, eu conhecia muitas empresas no centro da cidade, eu trabalhei muitos anos. E eu sabia como entrar nos lugares onde só podia funcionário entrar. E aí eu cheguei lá, eu já sabia os macetes de pegar crachá, não sei o quê. E entrei, eu comprei uma cestinha de café da manhã e fui levar. Fazer uma surpresinha antes de eu ir pra faculdade, tu vê há quantos anos tinha isso. Aí entrei na empresa e dando horário e nada da pessoa chegar. Eu chamei a supervisora e falei, olha, você tem como entregar isso aqui? Aí a supervisora ficou, tá, eu entrego. Aí virei as costas, desci, aí falei, vou tomar um Guaracamp. Comprei um Guaracamp, tô lá tomando, eu linda, toda arrumada, que eu falei, vou fazer uma surpresa no serviço e tal. Tô lá tomando meu Guaracamp, eu olho pro lado e vejo a pessoa vindo na minha direção de mãozinha dada com outra, como se fossem namorados, assim, de longa data, e era uma pessoa que tava trabalhando. O café da manhã que você levou junto. Tinha nem 15 dias de emprego, acho que tinha um pouquinho mais de uma semana trabalhando, já tinha arrumado mulher no serviço. Eu não acredito, é uma pessoa que tinha uma loucura por mim, que fez tatuagem com o meu nome. E eu olhei e falei, que isso, é sério? Se qualquer pessoa tivesse me contado, eu não ia acreditar, porque era uma pessoa que não demonstrava. Às vezes a gente se ilude, a gente tá com uma pessoa que é muito brincalhão. Esse cara é muito brincalhão, essa mulher é muito simpática, não sei, essa mulher vai me encher de chifre. Não! Todas as vezes que eu fui traída eram por pessoas muito, muito, muito sonsas. Pessoas que não tinham o perfil de, não sei o que lá. Então, se essa pessoa, qualquer pessoa me falasse, eu não ia acreditar. Não ia acreditar. E doeu muito, meu coração batia tão forte quando eu vi aquela cena. E o pior de tudo foi a reação. Eu só escutei a voz falando assim pra menina, passa direto e sobe. Não, depois eu te explico. Aí a garota passou toda desesperada assim, porque eu acho que na cabeça da pessoa pensou assim, eu vou arrebentar, ela vai dar uma surra na garota. Mas o que a garota tem a ver com isso? Eu não sei se a garota, né? E eu fiquei com aquilo na cabeça e falei, caraca, mano, que loucura. Como assim? O que você veio fazer aqui? Cheio de marra, o que você veio fazer aqui? No meu trabalho? Falei, então, eu já vi que eu não perdi a pose, né? Eu vim fazer o que... como que eu falei? Aí eu olhei assim, eu com meu coração quase morrendo ali, infartando. Aí eu falei, então, eu já vi o que eu precisava ver. Se qualquer pessoa me dissesse, eu não ia acreditar, mas é sério que você tá me traindo com essa garota feia, mas tudo bem. A partir de hoje a gente não tá mais juntos, tá? Eu vou mandar entregar tuas coisas lá na tua casa. E foi o que eu fiz. Peguei as coisas, mandei entregar e eu falei, e o que... Não, eu vou lá buscar. Eu falei, vai hoje. Se você não for hoje, eu vou quebrar tudo, vou jogar tudo fora. Vou buscar a televisão, não sei o que. Quebro. Se você não for buscar, eu vou quebrar. Vou quebrar. Nem eu, nem você vai ter nada. Então você pega hoje. Mas eu não posso hoje, só amanhã. Dá teu jeito e pega hoje. Isso. Não quero mais olhar na sua cara. E foi o que eu fiz. Tirei a TV da tomada, não quebrei, porque eu dei um prazo. Se não fosse, eu quebraria. Mas não quebrei. Tirei tudo da tomada, tirei um monte de coisa, enfim. E a televisão que eu tinha comprado, né? Eu só não queria olhar pra nada e lembrar da pessoa. Enfim. Aí eu peguei as roupas, botei tudo numa bolsinha, mete o pé. Aí veio já com os amiguinhos. Não, me desculpa, vamos conversar. Pegue suas coisas e sai da minha casa. Essa foi a postura que eu tive naquela época. Entendeu? Como também já teve pessoas que eu namorei e uma amiga falou assim, cuidado que fulano traiu a ex, hein? Vai te trair também. Falei, então, aí já é com ele, né? Se ele traiu a ex dele, eu acho que ele pode trair qualquer pessoa. Mas, olha o que eu respondi, mas respondi na sacanagem, né? Brincadeira, não significa que eu levo isso a sério. Cara, se eu ver fulano me traindo, eu atravesso a rua e olho pro outro lado. Porque eu não quero descobrir traição, eu prefiro não saber. Porque dói demais descobrir. Isso foi o que eu disse naquela época, não significa que eu pense assim agora. Porque a gente muda, tem isso também, né, Michelle? Claro. Às vezes a gente é imatura, a gente é mais novinha, a gente quer brigar, quer bater, quer fazer escândalo, quer dar na cara da garota. Eu acho que a traição é escrota com a mulher, porque às vezes a menina é tua amiga. E tá saindo com o teu marido, com o teu namorado. Entendeu? Ou às vezes é tua prima, às vezes é tua vizinha, é alguém que te conhece. E aí é uma traição dupla, porque você tá sendo traída por uma pessoa que te conhece
Sim. E um cara que às vezes até é o teu frequenta a sua namorado. casa. Às vezes a pessoa frequenta a sua casa, a sua amiga. Conversa com você. Oi, amiga. Oi, linda. Vai fazer o que hoje? Ah, não sei o que lá. Então, assim, tem traições que são muito mais dolorosas. Que na realidade é uma traição dupla. Então, pra quem tem o hábito de chegar batendo, eu acho certo. Deus que me perdoe. Mas eu acho certo bater na mulher que é tua amiga. Que tá batendo os dois. Né? Agora, se a mulher não te conhece, às vezes ela não tem culpa, às vezes ela nem sabe que o cara tem relacionamento contigo, porque tem mulher que tem essa mania, eu vou dar na cara dela, ela é isso, ela é safada. Não, mas ela nem te conhece, ela nem sabia que o cara era casado. Não tô defendendo não, mas às vezes acontece. Entendeu? E eu tenho essa mania, às vezes o maluco vem dando em cima de mim, eu falo logo, tu não é casado não, né? Já enquadro logo. Aí ele fala, que isso? Só faltou tapar na cara, tá igual a polícia. Aí eu falo, não é isso não. Porque eu não gosto. Mas assim, e a gente sabe que tem mulheres que gostam de homens casados. Tem mulher que gosta. E tem mulher que bebe e fica safada. Às vezes ela tem marido, aí ela começa a encher a cara, começa a querer se aparecer, sabe? Ela perde a noção, perde o respeito, perde a postura. E aí cabe a cada um, né, saber se colocar no seu lugar. Eu prefiro não fazer parte disso. Mas é muito difícil traição. É difícil reagir, é difícil contar, é difícil você entender, porque é muito imprevisível. É muito fácil eu falar assim, ah, se eu pegar uma traição eu vou bater, eu vou fazer acontecer. Pode ser que não. Pode ser que eu não bata em ninguém, mas pode ser que eu pegue uma faca e eu vou te matar. Mentira, não sei se eu faria. Acho que não é muito meu perfil, não. Mas a gente não sabe o que... Mentira, gente. A gente não sabe o que vai fazer, não é? Porque às vezes é tão absurdo. Eu lembro que eu orei, depois que dessa confusão, essa traição que eu peguei lá no centro da cidade, do Rio, aí quando eu tava indo embora, meu coração batia tanto, aí eu olhei pro céu e eu falei, Deus, por favor, cuida de mim, não deixa eu morrer por causa de chifre, não. Porque eu só pensava assim, cara, imagina, eu chego no céu, morri, infartei. Ah, porque infartou porque tomei um chifre. Porra, é muita covardia. Eu morri porque eu tomei um chifre. Não. Deus multiplica meu tempo de vida. Eu não quero. Mata. Eu acho que deve ter gente que morreu de chifre. Que tomou um chifre e não soube reagir. Gente, eu tinha muito medo de morrer. Eu tenho medo de morrer à toa. De morrer umas mortes ridículas, assim. Mas aí isso aí também pode ser da sua profissão, gente. Pra quem não sabe, a Vanessa trabalha na área da saúde. Então ela vê muitos casos assim. Muita gente que morrem assim, muita gente que tem... Infartando por vários motivos. A gente tem contato com pessoas... Eu trabalhei num hospital lá no posto 49, Seropédica. Trabalhei lá e aí eu lembro que teve uma senhorinha que o marido dela tomou aquele remédio azulzinho, não vou falar o nome. Ele tomou e ele já era um senhorzinho. Só que aí... Mas tomou pra usar com ela? É. Ah, tá. E aí ele passou muito mal. Aí ela levou ele pra lá, só que ela ficou tão nervosa de ver ele passando mal que a pressão dela ficou pior do que a dele. Ela levou ele, passou por ele saiu de lá bem carregando ela. Porque ela passou mal. Ela morreu? Não, ela ficou bem, mas tá. ela, a pressão dela ficou tão elevada e ela ficou tão desesperada porque na cabeça dela ela pensou, meu Deus, eu matei esse homem. Eu matei ele. Porque provavelmente ela sabia que ele tomou e aí, enfim... Ela se abriu, ela contou várias coisas, ela disse que ela sentia falta, que ela ia procurar na rua, porque ele não fazia certas coisas, e o homem se sentiu acuado, ele falou, o que eu posso fazer? Eu vou tomar um negócio. Então, ela meio que botou uma pressão nele, né? A gente às vezes acha que é só homem que faz isso. E aí ela de ficou botar mais pressão, culpada de falar, ainda. vou procurar na rua. Ela ficou a culpa, porque ela meio que ameaçou trair ele pegou, tomou remédio, quase morreu, e aí ela... se ele morreu, a culpa é minha. Ela não ia saber lidar com a culpa. Graças a Deus, os dois ficaram bem, né? Quando eu saí de lá. Mas as pessoas morrem, às vezes, por causa de... Só de falar em traição, as pessoas se apaixonam. As pessoas fazem coisas absurdas. Já pensou? Eu morrer por causa de chifre? Tá repreendido. Senhor, não deixa eu morrer nunca por causa de chifre, não. Nunca. E, assim, aquilo que você falou com relação ao que a pessoa, a atitude, né, da pessoa, né, a reação da pessoa, como é que é. Tem gente que tem reações violentas. Você só descobriu uma vez na vida a traição? Só. E aí você reagiu como? Você guardou? Você ficou quieta? Ou eu você... reuni provas, porque eu não... Eu sou do tipo de pessoa que, tipo assim,
contra fatos, Não há argumentos, então se mostrasse e se por acaso pensei assim na minha cabeça, se por acaso fala, não, você é louca e tal, etc e tal e Mas tudo. sempre falam, você é louca. Aí as provas não iam poder falar isso, mas assim, graças a Deus, que nesse bolo, nessa bagunça toda, teve atitude de homem. Ele assumiu. Assumir Eu acho isso top. que fez, que estava errado sim, e que se arrependia, etc e tal. Só que aí, Vanessa, quando a gente não tem inteligência emocional, a gente fala assim, tá bom, beleza, vou perdoar. E aí fala que perdoa, só que o perdão é da boca pra fora. No primeiro momento Você sim. começa a pensar assim, eu vou crescer, né, profissionalmente, financeiramente, vou me tornar aquela mulher, sabe, top, que ele olha assim, admira e fala assim, caramba, e aí nesse momento eu vou pegar e vou falar assim, tô indo embora. Porque eu nunca pensei assim, vou sair fazendo igual e tal, por quê? Não porque não é o teu perfil, na realidade. Não, e outra coisa, eu não sei, eu não tô julgando quem faz não, tá, gente? Cada um com seu cada um, livre-arbítrio, mas assim, tem que ter sentimento. Eu não consigo ficar com ninguém sem ter um mínimo de sentimento. Então, na realidade, eu já penso assim, eu sou fiel às minhas emoções. Então, se eu gosto de alguém, eu não quero mais ninguém. Se eu gosto de alguém, eu não quero ninguém. Mas se eu tô com o peito aberto, tô livre, aí eu posso escolher com quem eu quero ficar. E aí eu posso experimentar uma pessoa, sim, e aí depois eu saio com outra pra ver qual que combina mais comigo. Mas no meu caso... Só que no teu caso tu já era casada e tal. Enfim, então eu não sou ia ser por vingança. Eu não sou de trair, eu nunca traí. Ia ser por vingança, e não era essa vibe. Não era por vingança. Não por falta de oportunidade, mas eu gosto de... É legal falar um não também, dá um poder, sabe? Se eu tivesse que ficar com outro alguém, não seria por vingança, seria porque eu tenho sentimento, não porque eu quero me vingar, porque o outro me machucou. Então, mas aí é uma fidelidade enraizada, você tá sendo fiel com você, não com o cônjuge, você tá sendo fiel aos seus sentimentos, você tá sendo fiel às suas emoções. Sim. E aí, quando a gente é fiel à nossa emoção, a gente não se submete a se envolver com outra pessoa, porque eu tô sendo fiel a mim. Não só uma responsabilidade com a relação, não só por conta disso, mas... Não consigo, a natureza de cada motivo, sim. E porque tem muita gente, eu já conheço, né, muita, assim, e eu não tô julgando, mas eu não conseguiria fazer por esse motivo, tipo, porque eu faço mesmo porque fez comigo, então tem que levar o troco, e não sei. Não, gente, eu preciso sentir, eu preciso ter sentimento. Se eu não tiver sentimento, não adianta, não acontece. Não vai só por vingança, pelo simples fato de se vingar, não vai. Então eu pensava em me vingar. Então, mas quando eu era novinha, eu tinha essa mania de me meter no relacionamento dos outros. Se eu visse alguém traindo alguém, eu ia lá e contava. Hoje em dia eu não me meto, não. Eu nunca contei, não. Eu posso ver, eu vou fingir que não vi, não vou falar nada. Não vou, primeiro porque eu não sei como é que tá o relacionamento da pessoa. Segundo, eu não sei como a pessoa vai reagir. Terceiro, a pessoa pode não acreditar e eu ainda sair como culpada. Sim. Quarto, eu não me meto nessas coisas, sabe? Não me meto. E a verdade sempre vem à tona. Então eu prefiro não me envolver. Sim. Eu lembro de uma situação quando eu era novinha. E uma amiga minha da época de escola, ela tava namorando mesmo um rapaz que virou traficante. E uma prima minha saiu com ele. E eu vi eles saindo. E aí eu contei pra minha amiga. Eu falei, olha, o teu namorado saiu com a fulana de tal. Aí ela, ai mentira, sério? Sério. Aí ela, eu posso falar que você contou? Eu falei, pode. Pra tu ver. Olha só, hoje em dia eu não faria nunca isso. Que audácia, hein? Falei, pode falar que foi eu. Aí ela chamou ele, veio ele armado na casa dela e eu tava lá no quarto. Aí ela veio, olha só, eu quero falar com você tá me traindo? Ele, não tô não, tá maluca? Tô sim, eu não tô maluca não, você me traiu sim, você saiu com a fulaninha e a minha amiga me contou. Ele, que amiga? A Vanessa, ela tá lá dentro, ele chama ela então pra ela falar na minha cara. Aí eu saí, já vim me achando, né? A justiceira dos relacionamentos alheios. Você saiu com a fulana de tal, eu vi, e a fulana é minha prima, então você não tem como desmentir na minha cara que você fez isso. Aí ele olhou pra mim e falou, a fulana é tua prima? Realmente eu saí com ela sim.
Aí olhou pra cara dela e falou, tá, mas foi só um momento. A minha namorada é você, a pessoa que eu gosto é você. E é isso. Aí eu olhei pra cara dela e falei, olha, falei pra ele, gostei da tua atitude, você foi um homem o suficiente pra assumir o que você fez. Aí falei pra minha amiga, fulana, olha só, ele errou, agora cabe a você decidir se você vai perdoar ou não, mas ele foi homem pra caraca. Porque ele assumiu o que ele fez. Que a maioria nem assume. Ia desmentir você, a mim, ia, sabe, tentar botar uma contra a outra, ia criar toda uma situação, mas não ia ser homem o suficiente pra falar, eu fiz. E aconteceu e foi isso. Agora eu vou deixar vocês à vontade aí pra vocês conversarem. E se você perdoar ele, eu não vou ser contra você, muito pelo contrário. Mas eu acho que é isso. Sabe? A minha parte eu fiz porque eu te amo, você é minha amiga e eu sou leal a você. Mas, ó, bato palma pra tua atitude. Falei isso pra ele. Bato palma pra tua atitude. Aí ele, não, tranquilo, tá maneiro. Aí virei as costas e saí. Aí hoje em dia eu lembro de eu falar, meu Deus do céu, eu podia ter tomado um tiro ali. Com certeza. Olha isso, eu podia não estar viva hoje porque eu me meti no chifre dos outros. Então hoje eu não me meto na vida de ninguém. Mas adolescente tem merda na cabeça, né? A gente quando é adolescente a gente faz besteira. Então, assim, eu não faço mais isso, não me meto na traição de ninguém, no chifre de ninguém. E tem uma coisa também, depois que você separa, não sei se você já viu algum caso assim, separou, acabou, aí veio um monte de gente contar, ó, fulano já tinha feito isso, aquilo. Foi engraçado, quando eu tava junto, você não me contou isso. Não, porque aí você tava junto, né, não podia falar. Agora eu falo porque já acabou, né, já terminou, aí eu, caraca, já passei por isso também. Assim, eu nunca falei não, sabe? Mas assim, quando aconteceu comigo, que eu falava assim, eu vou falar, eu não falava pra uma pessoa. Mas quando eu via, eu no mínimo, claro, eu não chamava na hora, até mesmo pra não deixar a outra pessoa mal. E quando eu tinha, assim, dependendo do grau de amizade, de intimidade, eu chegava e chamava a pessoa. E contava pra pessoa como eu me senti, o quanto foi a dor. Pra pessoa entender e se colocar no lugar. Que se fosse ao contrário. E o dia que fosse com aquela pessoa. Porque tudo que você planta aqui nessa vida, você colhe de igual. Você não queira plantar limão e colher maçã. Ou então tem gente que usa até mesmo a espiritualidade. Deus me perdoa, que não sei o que, Deus me perdoou. As pessoas acham que Deus, ele te dá o livre-arbítrio para você escolher o certo e o errado para sua vida. Se você escolhe o errado, você vai lá e pede perdão, ele te perdoa. Mas ele é justo e não vai te livrar da consequência do teu erro. Vai ter. Você vai ter que viver a consequência do teu erro. Não existe isso, ele vai te perdoar, mas não vai te livrar da consequência. Então, o que acontece? Eu sempre levava isso para a pessoa. Conversava com a pessoa, né? Tu chegava com a pessoa na encolha e falava, cara, tá aprontando. Sim. Eu não vou me meter, não vou contar, mas não faz isso não. Passei por isso, Não. A dor é essa e essa e essa. Sofrer, E se fulana você não merece, pô, ela te ama pra caraca, ela Ou gosta de então, você. tipo assim, ninguém é obrigado a ficar com ninguém, ô Vanessa. Ninguém é obrigado a ficar com ninguém. Só que aí é o caráter de cada um, né? Tem gente que gosta de viver na bagunça, tem gente que gosta de ter vários relacionamentos, gosta de ter, como dizem, né? A de casa e as da rua. Ou eu vou te falar uma coisa. De casa e os da rua. Olha que loucura. O mais louco disso tudo não é tem gente que gosta de fazer, tem gente que é viciado na dor. Adrenalina. Tem gente que tem vício nessa dor. E quando deixa de sentir essa dor, se sente vazio. O que eu vou fazer? Eu não tenho mais essa dor para me preencher. Eu não tenho mais esse problema que enchia a minha vida, que preenchia a minha vida. Gente... Mas tem gente que gosta, ó. Tem uma conhecida minha que o marido dela diz que ele gosta de mulher problemática. Ele falou, eu gosto de mulher problemática, eu gosto daquela que me bate, aquela que me xinga, joga minhas roupas na rua, eu gosto. Se não for assim, eu não quero. Eu gosto de mulher assim. E aí ela é assim, ela é bem perturbadinha com ele. Ela arruma umas confusão com ele do nada. Do nada. Às vezes ele tá quieto olhando pro celular e dá uma risadinha. Tá rindo por quê? Tá rindo pro celular? Me dá aqui. Me dá agora. Eu quero ver de que você tá tanto de risinho aí no celular. Às vezes vai ver meme. Ela achando que é... E aí tem gente que gosta de viver nesse tipo de relacionamento. Eu gosto de paz. Só que o ruim também é quando você se apaixona por uma pessoa e essa pessoa traz um caos pra sua vida. E aí você fica intoxicado, por isso a gente chama de relacionamento tóxico. Eu sou especialista em relacionamento tóxico, né? E aí você começa a ficar sob tensão
E aí você depois vem uma paz, e aí depois vem uma tensão, e aí esse relacionamento te faz tão mal. E é um alto índice de cortisol, que é o hormônio do estresse, e depois adrenalina, porque tem uma briga, tem uma guerra, tem uma discussão. Daqui a pouco vem a fase do love bomb, que é aquele momento que tem o amor, o presente, o carinho, o envolvimento sexual, aquela coisa toda. Aí você fica naquele relacionamento que é uma montanha russa, cheio de altos e baixos, e é uma luta pra você conseguir separar. Aí separa. Beleza, acabou. Conseguiu. Fez terapia, ou seja lá o que for. Ou a pessoa te largou, porque na maioria das vezes é o que acontece. A pessoa deixa de conseguir suprimento narcísico de você e aí ela te abandona, quando não tem mais o que sugar, ela te larga e arruma outra vítima pra absorver o que puder dela. Seja financeiramente, fisicamente, energia, enfim. Ou você consegue fugir dessa pessoa e aí sobrevive. Aí você, depois que tá melhor, arruma um outro relacionamento. Um relacionamento de paz. É uma pessoa mais tranquila, você acha a pessoa sem graça. Aí você fala, essa pessoa é... Já tive paciente assim. Eu também. Aí a pessoa muito fala, parado, ele é muito parado. Ele é muito parado. Não tem nada a ver comigo. Não combina comigo. Mas não é que não combina com você, porque você viveu numa montanha russa. É igual você tava na montanha russa, cabeça pra baixo, passa, aquele medo, grita, sei lá. Aí daqui a pouco tu vai no carrossel, tocando aquela, tu vai falar, pô, troço chato, pelo amor de Deus. Mas o carrossel é seguro. O carrossel também pode ser divertido. O carrossel é seguro no sentido de que não vai te machucar, não vai te... Agora, pode acontecer um acidente na montanha-russa a qualquer momento. Mas cabe a cada um escolher aquilo que quer. Você quer viver a vida inteira num relacionamento de merda, numa montanha-russa, de emoções, discussão, guerra. Onde você tá? Manda foto, eu quero print, manda localização. Eu não sei o que, sei lá. Enfim, e aí é briga, é tiro, é guerra, aí é delegacia, é polícia, é vizinho, é choradeira, joga roupa na janela, não sei, aquela confusão toda. Aí sai de casa, separa, volta, não sei o que. Ou você prefere ter um relacionamento saudável? Porque saudável, no primeiro momento, é chato, até na alimentação. Se você tá acostumado a comer hambúrguer, batata frita, uns refrigerantes, começa a comer salada todo dia, no primeiro momento você vai achar um tédio. Sem graça. Você vai falar, pelo amor de Deus, o que eu tô fazendo na minha vida? Eu gosto de hambúrguer, eu não posso viver só de salada. Só que aí depois que você começa a comer salada, que você começa a se alimentar melhor, você abandona o refrigerante, a sua pele fica melhor, a sua vida fica melhor, a sua saúde fica melhor. Mas é escolha. O que você quer? Você quer viver de uma forma saudável ou você quer viver no lixo? Porque tu já reparou que todo mundo que faz a dieta, até os caras que malham, tem o dia do lixo. É aquele dia que você vai comer porcaria. Você não consegue nunca abandonar esse dia do lixo. Tem o dia do lixo. Tem gente que tem a semana do lixo. E tem gente que tem o mês do lixo. Tem gente que tem a vida do lixo. Aí você escolhe. Se tem lixo, eu não quero, meu amor. Não quero, eu prefiro paz. Só que a paz, às vezes, não é pra todo mundo. É pra quem merece. E se você é a pessoa da paz, você tem que entender também. A pessoa tá te valorizando? Porque tem isso também. Tem uma colega minha que ela tava num relacionamento turbulento dela quebrar o carro do cara, o cara quase atropelar ela, e depois ela quebrou a moto do maluco, o maluco passou com outra na frente dela, o maluco saiu com a amiga dela e depois engravidou uma vizinha, o cara era perturbado da cabeça, então ela viveu um relacionamento problemático demais. Mas o cara trabalhava, ele tinha... Porque todo mundo tem qualidades. O cara trabalhava, ele ajudou ela na obra no apartamento dela, ajudou a fazer várias coisas. Somou na vida dela, ajudou ela a fazer o curso. E ela era novinha, na época, acho que foi um relacionamento que durou muitos anos. A família toda adorava ele, não sei o quê. Mas o cara era muito doido. E ela novinha, ela vivia nessa guerra. Aí separaram, conseguiu separar. Aí arrumou um outro cara devagarzão. Como ela fala, é muito parado. Mas é um cara que é fiel, é um cara que respeita ela, leva ela nos lugares. E aí ele entrou na casa dela, a obra já estava pronta e ela falou, engraçado, né? Você não era pra estar usufruindo de nada disso aqui não, porque quem me ajudou a construir essa casa e comprar tudo que tem aqui foi o meu ex. E ficaram amigos. E pra tu ter uma ideia, esse atual dela é amigo do ex dela. E eles saem os quatro. Sai o ex dela com a mulher dele no dia dos namorados e vai ela com... Eu acho esquisito, mas eles saem, só que às vezes ela fala, nossa, eu não consigo imaginar eu tendo um filho com esse que eu tenho agora, mas eu imagino eu sendo mãe de um filho com o meu ex. E eu falei, nossa, pesado isso, hein? Pesado, porque você acostumou com o lixo, acostumou com as guerras,
Você não tá acostumada com a paz. Viciou. Você acha essa vida que você tá vivendo agora, essa paz, um tédio. Um tédio. E aí, é igual tem gente que fala, eu quero ir pro céu. A pessoa vai fazer o que no céu? Às vezes a pessoa tá acostumada a ver, sei lá, na pornografia, prostituição, tá, drogas e o caramba, vai chegar no céu, vai achar chatão. Vai olhar pra um lado e pro outro, vai falar, que isso? É anjo, que nunca chato, pelo amor de Deus, que não era pra eu estar aqui não. É lúdico isso que eu tô falando, é brincadeira, não tem nenhum viés religioso, por favor, não me julguem, não tem necessidade de ninguém querer me cancelar por causa desse comentário. Mas tu imagina, aquela pessoa que ela não se sente à vontade naquele ambiente. Ela prefere o lixo. E aí cabe cada um escolher o que quer pra vida. Você quer o quê? Você quer qualidade, saúde? Você quer um relacionamento saudável? Você quer viver a vida inteira sendo traída? Você quer viver a vida inteira na esperança de, não, eu vou botar ele na linha, um dia ele sossega. O cara do Uber lá, que eu falei, o pai dele, 80 anos e ainda tá perdido, dava, né? Até pouco tempo perdido na mãe dele. Porque, de repente, a bichinha ficou a vida inteira na esperança de, daqui a pouco ele sossega, vai envelhecer, porque ele tá muito novinho, homem é assim mesmo. Não, eu não acho que homem seja assim mesmo. Eu acredito que ainda há pessoas que merecem a nossa confiança, né? Porque a traição é isso, é ausência de confiança e uma falta de respeito, né? Sim. Tem todos os fatores também envolvidos, né? Aí junta lá, tem mulher que a gente escuta, eu tenho dedo podre para homem. Não é questão de ter dedo podre, é questão de você ficar na grade de lealdade da sua família, né? Sua avó foi traída, consequentemente a sua mãe, a mãe da sua mãe, né? Aí a sua mãe repete o mesmo ciclo que, consequentemente, você também repete. Isso tudo, gente, é inconscientemente, não é consciente. Você está repetindo os ciclos da sua família, vindo lá de trás, da sua bisavó, da sua avó, da sua mãe, e aí vem você. E quando você não entende isso e não se cuida, não busca ajuda profissional para você parar esse ciclo, isso vai se perpetuando. E aí passa para sua filha ou seu filho, que passa para os seus netos, seus bisnetos, seus tataranetos, e vai continuando essa grade aí, vai perpetuando de geração em geração. Até alguém cortar, até alguém quebrar esse ciclo. Alguém tem que quebrar o ciclo. Sim. Aí a pessoa fala assim, mas você vai ser fiel? Tu não sabe se a outra pessoa tá sendo. A gente não tem como saber. Eu tenho como saber o que eu faço. Eu tenho como saber sobre as minhas atitudes. E aí tem uma coisa que você falou, que você disse que quando você descobriu o negócio da traição, você pensou, vou juntar provas. Tem que ter muito cuidado também com essa questão de reunir provas. Porque às vezes você vai reunir provas pra quê? Só pra jogar na cara do maluco? Porque tem mulher que adora jogar na cara. Ou você vai reunir provas para se separar, porque você acha que de repente com um apoio jurídico, o advogado, o juiz vai facilitar a vida porque você tem, sei lá, essas provas do adultério, seja lá o que for, vai te ajudar de alguma forma. Ou isso aí é só pra te martirizar. Só pra você ficar se autoflagelando assistindo aquilo ali. Porque tem mulher que contrata detetive pra ir atrás, pra tirar foto, pra seguir o cara, pra descobrir se tá traindo. Tem agora um aplicativo que o pessoal bota espião no celular pra ver o que a pessoa tá falando com as outras pessoas. Enfim, então existem maneiras. Aí você tá ficando obcecada por traição ou você realmente tá querendo se proteger. Porque eu lembro que quando eu peguei a conversa fiada no celular, eu tirei um monte de foto. Eu tava com o meu celular tirando foto do outro, porque eu não ia dar tempo de eu tirar print, não sei o que, eu tirei. Porque eu só não queria, eu queria na realidade apoio, porque foi tão absurdo pra mim, pra eu descobrir essa traição, que eu queria mostrar pra todo mundo que ele não era aquele santo que ele mostrava que era, porque depois que eu largasse ele, as pessoas iam botar culpa em mim, porque na maioria das vezes a mulher leva culpa. Foi ela que não soube segurar o homem, alguma coisa ela fez, mas ele é um homem tão bom, mas ele isso, mas ele aquilo. Às vezes é difícil, é um peso você ser mulher em alguns momentos. Então eu queria provar para as pessoas de que eu tinha motivos para botar ele para fora da minha casa, né? E aí eu mandei pra mãe dele, eu mandei um grupo da família, eu mandei pra irmã, eu mandei pra filha, eu mandei pra um monte de gente. E aí uma pessoa falou assim pra mim, acho que foi a irmã dele, olha, você tem que conversar com ele. O pai dele ficou rindo, o pai dele achou divertido. Quando eu contei pra ele, mostrei as conversas, ele falou assim, nossa, lá o meu filho, tipo assim, achando divertido. Tinha umas conversas engraçadas, tinha uma mulher que era baiana, ele tava tipo desenrolando com a menina e ele falou assim, olha,
E você é da onde? Ela, eu sou baiana, eu tô aqui no Rio há pouco tempo, não sei o que. Ele, nossa, agora eu tô doido pra te conhecer, eu quero saber o que a baiana tem. Falei, nossa, que criativo, né? Enfim, e aí eu lembro dessas coisas hoje sem dor. Eu falo de boa, porque eu tratei isso, na realidade eu já superei isso. Então, às vezes a gente tem um monte de trauma que a gente nem toca no assunto. Sim. Cada um reage de uma forma, mas quando você faz terapia, você tem a autonomia pra falar daquele assunto que te magoava no passado. Teve época que se eu falasse isso, lágrimas corria. Mesmo que eu tentasse disfarçar, eu poderia estar aqui rindo, mas aí a lágrima ia estar aqui, ó. Hoje em dia eu consigo falar sem dor. Hoje eu tô curada, hoje eu tô livre desse trauma, da traição, porque dói. Dói. A pessoa dormindo do teu lado, cara. Você construindo uma vida e a pessoa dando boa noite pra outra, te chamando outra pra motel, pra isso e aquilo, falando coisas. E aí você fala, putz, eu posso, não mereço não. Não mereço isso não. Não mereço ninguém ficar judiando de mim desse jeito, não. E aí você tem que também se colocar numa posição de, o que eu quero pra minha vida? É esse tipo de relacionamento? É esse tipo de pessoa que eu quero? Se você quer e tá tudo bem, ok, meu amor, continua. Às vezes a pessoa nem quer, mas ela não tem recurso financeiro pra se manter, não tem autonomia, não tem o mínimo de recurso financeiro. E então, aí se vê presa, né, na relação. Aí fica presa no relacionamento por questões financeiras. Não tem como se manter. Aí fica vivendo um relacionamento de inferno, um relacionamento de chifre, que aí fica homem arrumando filho na rua e a bobona fica. Vou fazer uma construção em cima daquilo que você acabou de falar, tipo, eu reuni provas pra poder não escutar das outras pessoas assim, você que é perversa, você que separou, ele é muito bom, não sei o que lá. O que acontece? Quando você era criança, provavelmente, a sua palavra era desqualificada por alguém, tipo, as pessoas tinham o hábito de desqualificar aquilo que você falava. E aí você tem a necessidade de provar que o que você está falando é verdade. A tua palavra tão somente não bastaria. Porque na tua cabeça, como a sua palavra, o tempo quando você era criança, foi desqualificada, o que acontece? Você, quando adulta, não adianta só dar a sua palavra, você precisa reunir provas para poder provar para as outras pessoas que aquilo que você está dizendo é verdade. Eu entendi o que você falou, mas eu acho que não necessariamente, porque nessa família, ele era visto como um anjo perfeito, entendeu? O salvador da pátria, o bonitão, o top e tal. E era uma visão assim, meio que num pedestal. Então eu sentia a necessidade de, poxa, eu vou largar ele porque a pessoa... Eu achava que a reação das pessoas ia ser, não, como assim? Você vai largar meu filho? Não, às vezes nem foi traição, às vezes é coisa da sua cabeça. E como era um relacionamento com uma pessoa que tinha um transtorno narcisista, e uma coisa que eu falo até pras minhas pacientes também, eu falo, olha, não confie na família do narcisista, porque ele não está sozinho. Sim, o narcisista nunca tá sozinho. O narcisista, ele é narcisista porque ele foi, na maioria das vezes, criado por outro narcisista. Exatamente. Ele já foi ou o bode expiatório ou a criança dourada. E ele virou narcisista, que na realidade ele cresceu dentro desse mecanismo de... E a família alimenta falar. Isso. E aí a família alimentou muito isso nele. E aí você vai entrar num covil de cobras. Então não confie. Não confie na família. Não confie nas pessoas que estão ali... dizendo coisas, rindo pra você e às vezes por trás tá te xingando. Eu tenho muito isso também. Se eu tô num ambiente com você e você tá falando mal da pessoa X, imediatamente eu penso, tá falando da pessoa X, pode estar falando é possível que quando eu não esteja aqui vai falar de também. mim, vai fazer a mesma coisa comigo. Isso aí é fato, é certo. É possível que isso aconteça. Então, nesse caso, essa família, eu queria provar pra eles de que eu não queria mais aquele relacionamento e eu tinha motivos fortes pra isso, né? Foi bem difícil separar, porque eu gostava muito dele, sabe? Eu achava ele muito bacana no primeiro momento, ele tinha uma postura legal, era um cara muito trabalhador. Não bebia, não usava drogas, ele não fumava e tal. Tinha muitas qualidades, mas é o que eu sempre falo. Todo ser humano tem qualidades. Sim. Todo ser humano tem defeitos. E aí você tem que saber que defeito que você consegue suportar.
Exatamente. E que defeito você é inadmissível. Porque tem Fazer gente que alinhamentos. funciona no contrário. Se você não sabe o que você quer, você pelo menos sabe o que você não quer. Se eu falar pra você assim, Michelle, vamos comer alguma coisa agora. Ah, vamos comer o quê? Não sei. Aí eu vou dando sugestão. Pizza? Não, pizza não. Sei lá, vamos comer um açaí? Não, açaí não. Não sei, uma batatinha frita? Pode ser. Ou seja, pelo menos você já sabe o que não. Já Sim. sabe o que não quer. Ah, que tipo de homem eu quero na minha vida? Nenhuma pessoa em sã consciência vai falar. Uma pessoa normal, psicologicamente, vai falar, eu quero um que bate. Adoro. Eu gosto de homem que me espanca. Um homem normal não vai falar, eu gosto de uma mulher que vai me esfaquear. Claro que não. E existem homens que falam isso, tá? Inclusive, tem pouco tempo um paciente lá na clínica, ele falou, não, o quê? Eu nunca vou esquecer aquela maluca, aquela mulher me deu uma facada. E ele mostra, nossa, ela deu uma facada aqui na barriga dele, mas pegou meio que de raspãozinho assim, né? E tipo assim, virou o troféu dele. Nossa, ele adora mostrar a cicatriz da facada que a mulher deu nele, a mãe do filho mais velho dele, que é o amor da vida dele. Tem Então, uma assim, música assim, tem não da tem? Rita. Volta, desgramada, volta, Rita, que eu perdoo a facada. E aí é o que eu te falo, tem gente que gosta, mas aí eu te falo, esse homem é normal? Esse homem tem um psicológico? Não, É um homem que faz terapia? Não. não. É um cara que tem um não. psicológico totalmente desequilibrado, abalado. E aí eu te falo, existe, né, todo tipo de pessoas. Né? Não tô aqui pra julgar ninguém, existe. Né? Mas se você não quer um relacionamento problemático, você tem que minimamente saber que tipo de pessoa que você gosta. Porque aí às vezes um gosta de sair e o outro gosta de ficar em casa, vai dar certo? Não. Não vai, gente. Você A tem não que... ser que pra você isso não seja um problema e vocês façam acordos claros e adultos. Exatamente, vocês vão fazer acordo, mas vai ter uma hora que esse acordo vai pesar. Porque quando a outra pessoa que gosta de sair for sozinho sem você, a própria pessoa vai te cobrar, porque eu já vivi isso. Não é que eu não gostava de sair, mas eu já me relacionei com uma pessoa que era muito de balada. Não é que eu não era, mas eu trabalhava em 2 empregos e fazia faculdade. Então eu não tinha tempo nem energia pra estar indo muito pra balada, muito menos dia de semana. E essa pessoa tinha muito tempo livre. Então saía segunda-feira, terça, às vezes quinta e toda sexta e sábado. E eu não tinha tempo pra isso, porque eu acordava, era 5 horas da manhã pra trabalhar, aí ia pro primeiro trabalho, saía de um, ia pro outro, e de noitinha eu ia pra faculdade. E eu não impedia, porque eu falava, pô, sacanagem, eu não tenho tempo pra ir, mas vai, pô, eu confio. Eu sou da teoria que eu dou confiança, eu dou assim, ó, uma bacia de confiança, toma aqui, ó. Até que te prova o contrário, né? E aí a pessoa que vai perdendo, porque, enfim, eu não posso fazer nada. Início de relacionamento é confiança, eu dou assim, ó, de prato, de bandeja, toma. Não, tranquilo, eu confio. Só que quando você chegar, não faz barulho, porque eu vou estar cansada e eu acordo às 5. Aí eu comecei a ouvir coisas do tipo, você não é mulher pra mim. E eu, porra, eu trabalho em 2 empregos, eu não sou mulher pra você, não, porque você me deixa. Você não tem noção como é que é ficar na balada, você não ter tua mulher do lado. Você não é parceira. Eu, porra, então arrume uma que goste de balada, porque nesse momento eu tô mais focada na minha vida, nos meus objetivos profissionais, eu tô focada em terminar de pagar minha casa e etc, etc. Eu era novinha, acho que eu tinha uns 22 anos nessa época. 22 pra 23 anos, eu era novinha. Eu vi uma merda dessa de um tipo de ser humano que eu prefiro não ter na minha vida, mas aí cada um sabe do seu. E pra você ver, eu estabeleci uma regra, eu fui muito maneira. Tipo assim, você vai lá, você pode sair, vai se divertir, vai dançar, vai sair com teus amigos, vai beber. Só não me perturba que eu vou estar dormindo, eu vou estar ocupada dormindo, sabe? Não me acorda. Pedi nada demais. Se eu falasse, não, você não vai sair porque eu não vou, eu ia ser ruim do mesmo jeito. A pessoa ia falar assim, ela não deixa eu sair. Esses dias eu vi um vídeo muito engraçado que o cara queria ir pro pagode ensaiar e a mulher não deixou ele sair. Trancou o portão, aí os amigos do pagode ficaram do lado de fora do portão, ele do lado de dentro tocando, o ensaio rolando e a mulher lá, ó, vigiando. Eu ri muito, eu adorei esse vídeo. Depois se eu achar, vou ver se eu boto aqui. Mas aí então ele não queria uma esposa, ele queria uma mãe, né? Quem é esse cara do pagode? É a mamãe, o seu também, né? Na realidade Tipo, é muito complicado. Por mais ele não teve limite da mãe, mais só que tava tenha. buscando uma mãe, uma Por companheira mais mãe. que tenha objetivos claros, vai chegar uma hora que dá merda. É igual a pessoa que quer ter filho e o outro não quer. Um vai ficar frustrado ou um vai ter filho sem o outro, porque não é a mulher. A mulher, quando quer, ela engravida do jeito que ela quiser.
O cara tem que ser muito obcecado por não ter, ir lá e fazer uma vasectomia, alguma coisa assim, porque se a mulher quiser, ela consegue. De diversas formas, entendeu? Agora, é covardia isso, né? Uma pessoa quer, a outra não quer. Tem que ser os dois querer, gente. E assim, chegar num consenso, se não tem briga, separação, aí o relacionamento vai ficando desgastado. Pô, aí tem que. Eu acho que o casal tem que ter tem que ser coeso. Não dá pra ser perfeito. Não dá pra combinar em tudo. 100% é impossível. Mas pelo menos nas coisas mais importantes, tipo, vamos ter filhos? Sim ou não? Pode ter filhos? Porque também tem isso. Às vezes o cara quer ter filho, mas a mulher não pode. Ou a mulher quer ter filho, mas o cara não pode. Entendeu? Podemos, somos duas pessoas saudáveis e aí temos a opção de escolher, queremos ou não. Entendeu? Aí a pessoa definiu isso no início do relacionamento. Onde vamos morar? Pretendemos casar? Sim ou não? Porque às vezes um é louco por casar, outro não. Já tive um relacionamento com um doido aí, que era doido pra casar, cismou que tinha que casar no civil. Ah, não, porque eu tô desviado, mas eu era da igreja. Nós estamos em pecado. Eu olhei pros cornos dele e falei, meu querido, a gente já tá pecando mó tempão. Não vem de assunto de casamento, que o casamento não vai fazer a gente pecar menos, não. Não vou casar. Não vou. Melhor coisa que eu fiz. Graças a Deus eu não casei, separei, acabou, enfim. A gente só morou junto. Mas eu não sou contra casamento. Eu não sou. Eu gosto de casamento, só que eu acho que casamento tem que valer a pena. Casamento que eu digo assim, morar junto pra mim é casamento. Tá? Morar junto, porque você vai estar ali, ó, convivendo com a pessoa, lavando roupa, a pessoa vai estar doente, troca, né? Você vai conviver. Isso pra mim é casamento. É uma troca. Mas, além da convivência, de morar junto, tem as outras partes. Tem a parte da documentação, que é o casamento no civil, nunca casei no civil. Essa pra mim é a parte mais difícil. Porque eu acho que depois, se não der certo, pra separar é mais difícil. E o dia que eu casar, é porque eu quero ficar com essa pessoa pro resto da minha vida e porque eu confio demais. E eu já confiei demais em algumas pessoas que não valiam a pena, então eu tenho um pouco de medo. E tem a parte religiosa, né? Porque dependendo da religião da pessoa, você não volta atrás, não tem como anular, casou só uma vez, depende de cada religião. Mas eu acho que um dia eu vou casar, mas eu só quero casar se for pra ter uma festa, que eu acho que a melhor parte de casar é a festa. Eu tenho que ter um festão, chamar todo mundo, papapá. Aí sim, aí eu aceito a parte difícil, que pra mim é o civil. Porque casamento mesmo é convivência, gente. Casamento mesmo é você aturar a pessoa ali, ó, de mau humor, a pessoa quando ela tá bem, a pessoa quando ela tá mal. Aturar a pessoa às vezes doente. Isso pra mim é casamento, né? Então, aí a pessoa vem querendo às vezes te pressionar. Ah, não, porque nós temos que casar e o outro não quer. Exatamente. Então dá problema. Então as coisas importantes têm que ser estabelecidas no início. Sim. É quase igual um contrato. Eu gosto de falar que relacionamento é quase igual a empresa. Vamos lá. É uma empresa, e ninguém monta uma empresa pra falir. A pessoa monta a empresa pra dar frutos, uma empresa pra prosperar e aí tudo mais. Aí existem os contratos, aí você faz o teu contrato ali, ó, vamos fazer estabelecer regras. O que você quer pra sua vida? O que você quer? Ah, eu quero você, eu gosto de você, não. Tá, mas você gosta de mim pra quê? Ah, eu gosto de você, eu quero você, blá. Como é que vai ser? Ah, a gente vai... Aí faz um planejamento, né? A gente vai namorar tanto tempo, a gente vai construir nossa casa, não sei o quê. E aí eu acho legal. Só que isso somos seres humanos. Às vezes no meio do caminho as coisas não dão do jeito que a gente planejou, né? Um monte de empresa. A pessoa planejou uma empresa que ia ter um faturamento X e depois faliu. Mas aí a melhor forma é você você refazer a rota. Senta, conversa tanta e coisa refaz a resolve rota. com conversa, Traça uma nova rota. Porque sabe qual é o problema, Vanessa? As pessoas têm o hábito hoje, o ser humano tá muito... Porque é tudo muito pra ontem, é tudo muito rápido. E aí eles fazem o quê? Eu não quero consertar. Eu jogo fora e pego um novo. Só que, gente, você pegar um novo, você vai pegar um problema diferente só. Porque problema todo mundo tem. Problema todo mundo tem. Ninguém é 100% ruim. E ninguém é 100% bom. Todo mundo tem seu lado bom e seu lado ruim. Então é mais fácil você sentar e conversar e tentar resolver aquilo que você, no meio do caminho, achou que ficou ruim. Porque antes, quando você aceitou fazer, não era ruim. Então resolva. É muita coisa que resolve com conversa, muita coisa. Mas mais uma vez eu volto a falar. Atitudes infantis. Quem conversa, quem resolve é o adulto, não é a criança. Criança faz birra, criança faz pirraça, criança fica em silêncio, para de falar, bate o pé, quebra tudo, a criança vai bate embora, porta. a criança foge de casa. Porque tem isso também. Eu já tive um relacionamento que o doido lá, qualquer discussãozinha, eu vou pra minha mãe, pegava a mochilinha dele e ia pra casa da mamãe. Adulto, 40 e poucos anos, eu ficava, gente... Atitude infantil. Não era homem o suficiente pra sentar, olha só, vamos conversar só como adultos? Então,
E aí eu gosto de deixar isso claro, olha só, somos adultos, vamos nos comportar como adultos? Sim. Então, tá tudo bem. Sabe? E tem coisa que não tá tudo bem. Olha só, não gostei disso. Olha, eu acho desnecessário a gente perder nosso tempo discutindo sobre o tema X. Sabe? Isso aí tem a ver com o outro, não tem a ver comigo. E muitas das vezes é porque cresceu com a mãe ou o pai que criou dessa forma que a criança, ela cresceu, se tornou adulto, no corpo de adulto, mas dentro a atitude está lá infantilizada, está enraizada, não tem a percepção, a responsabilidade que se tornou um homem e não é mais criança. E o pai e a mãe ficam alimentando ainda essas atitudes infantis. Exatamente. E tem mulheres também assim, e apoiam. E tem mulheres Sim, assim também. Eu vou pra casa da minha mãe, até as crianças vão pra casa da mãe. Não sei o que lá. E até outro dia desse eu vi um vídeo muito engraçado, um vídeo de TikTok, que era a mulher no shopping com o marido. Não sei se foi, ou se ela age assim, ou se era só uma brincadeira de um vídeo, mas eu achei muito engraçado. A mulher queria comprar um relógio. Eu quero. O marido, não. Eu quero. Se jogou no chão, começou a fazer escândalo. E o marido, calma, eu vou comprar um relógio. Aí ela levantou, ele foi lá, comprou o relógio dele. Ganhou o relógio. Eu falei, caraca. Meu Deus. Já pensou, gente? Comenta aí se isso aí fosse na realidade. Você já parou pra pensar? Sabe aquela coisa que, tipo assim, mãe hoje em dia, quando tem mais de um filho, quando vai pra rua, assim, pra cada um correr pra um lado e ela ficar perdida, usa aquele bracelete que o pessoal fica zoando, falando que é coleira. Daqui a pouco, casais estão fazendo isso. Não, mas tem gente que faz. Um dia desse eu vi um vídeo também de negócio de micareta. Aí tava um maluco dançando, eu acho que é micareta de carnaval. Tá o cara dançando doidão, bebeu pra caralho, dançando. E a mulher segurando na camisa dele aqui, ó. Aí botaram embaixo na legenda assim, ó, se soltar ele vai embora, só volta na quarta-feira de cinzas. Olha que ponto que chegou, que você tem que dar uma freada na pessoa, senão a pessoa vai embora. Gente, tá difícil. É ingênuo a gente pensar que fazer essas atitudes resolvem, que segurar, que botar coleira, que trancar a porta, ou que pegar a mochilinha, botar nas costas e ir pra casa da mãe. Isso tudo não resolve. Não resolve porque você não vai na raiz do problema. A raiz do problema está nas suas atitudes. Muda a sua forma de pensar, muda a sua forma de agir e aí sim resolve-se o problema. Comece a entender que você é adulto e não mais criança, que não é levando o problema para casa da mamãe ou do papai que vai ser resolvido. Não, você tem que resolver o seu problema e você e a pessoa. Você tem que entender que você cresceu, que você tem responsabilidade, que você tem uma casa e ali você tem outras pessoas que estão com você também dividindo responsabilidade. Não é levar pro papai, pra mamãe. Quer ver uma coisa que, cara, que eu vejo muito? Tipo, resolvi casar, aí vou casar, aí pega, cara, vai morar dentro da casa do pai, da mãe ou da sogra e do sogro. Gente, isso é dar tiro no pé. Dá tiro no pé, sabe por quê? Vamos supor. É uma família dentro da casa de outra família. Vamos supor, você vai, casa, aí vai pra dentro da casa da sua mãe e do seu pai. É sua mãe e seu pai. Aí você tem um desentendimento com o seu marido, com o seu companheiro. Minha mãe e meu pai vão se A sua mãe e o seu pai, claro, você entendeu? É um pedaço deles. Eles vão querer te defender. Dificilmente vai ter pai ou mãe que vai ficar isento. Ou imparcial. Tipo, não vou me meter, não quero saber a vida de vocês resolvem e tal. Dificilmente você vai. Não tô dizendo que não encontra, mas é muito difícil. É raro. E a mesma coisa ao contrário. Se você vai morar na casa do seu sogro não defender o filho dele, não você. Estando certo ou errado, então, gente, dependendo da pessoa. Isso é um tiro no pé. Primeiro, as pessoas vão muito pela emoção, casam pela emoção. Eu amo, que não sei o que, vamos casar, que isso, que aquilo. Gente, primeiro faz a vida. Quem casa quer casa. Primeiro se estruture. Primeiro vai estruturar a sua vida, vai ter um canto para você, nem que você tenha condições de pagar um aluguel, mas vai morar na sua casa. Não fique. Ou outra coisa, construir casa ou qualquer lugar para morar no terreno da família. A mãe e o pai do meu marido me deu lá aquele pedaço do terreno, eu vou construir. Ou então, vou construir em cima da casa dos meus pais, ou em cima da casa dos meus sogros. Aí dá ruim. Ou fica viúva ou viúva. E aí a família vai e mete o pé em você e fala, tem que sair. Juridicamente, você é obrigado a sair com uma mão na frente e outra atrás. Por quê? Porque tá no terreno da família lá, você não é dono. Mas foi o meu dinheiro, eu gastei dinheiro para construir, fui eu que paguei, etc. E tal. A justiça não quer saber. A justiça quer saber que é o dono do terreno.
Não quer saber que você comprou o tijolo, a areia, o cimento. Não, pra justiça o dono é o dono do terreno. Ou a pessoa tem que fazer com plena consciência, né? Eu tenho um chefe que ele já foi casado, acho que 2 vezes. O primeiro casamento dele, ele construiu uma casa nos fundos da sogra. E aí separaram. E ele já sabia desde o início, ele conversou com ela e ele falou pra ex-esposa dele, olha, eu vou construir essa casa aqui, mas eu tenho certeza absoluta que isso aqui não é nada meu. Isso aqui é seu, tá no terreno dos seus pais, se a gente separar eu saio daqui e eu tenho noção, eu sou homem o suficiente pra saber que tudo isso aqui é seu. E eu não vou fazer questão de nada. E foi o que ele fez, realmente eles se separaram, ele levou somente as roupinhas dele, os documentos e foi embora. Entendeu? Até ele voltou pra casa da mãe dele até ele casar novamente. Então ele tinha essa consciência. Se você precisar ou tiver essa necessidade de viver dessa forma, você tem que ter essa consciência, sabe? Pra depois não viver em pé de guerra, tipo, eu não vou sair da casa, eu que construí, aí vive no inferno sem necessidade, porque você tem que ser adulto, casamento é coisa de adulto. Sim. Relacionamento é coisa de adulto. Não é pra criança. Não é pra criança. A gente não vê crianças se casando. Criança não casa, adolescente não casa. Adultos se casam, adultos se relacionam. E aí adulto tem que ter postura de adulto. Adulto tem que ter responsabilidade. Responsabilidade com você, com o outro, com a filha, com o cônjuge, com família, sabe? Com estrutura. É responsabilidade no trabalho. Adulto tem que agir como adulto. Sim. Bem-vindo, baby. Sim. E muita gente não percebeu ainda que é adulto. Não. E outra coisa que eu aprendi também é não confiar em pessoas idosas. Eu tinha uma inocência de que, eu vou pedir um conselho a essa senhora, da cabecinha branca, porque é uma mulher sábia. Porque eu tinha essa coisa, eu atrelava sabedoria a tempo de idade. vida. Tempo de vida. Não tem nada a ver. E muita gente não é madura, só é velha. Às vezes a pessoa não tem maturidade, só tem idade. E muita gente não tem experiência de vida. Às vezes a experiência de vida que eu tenho é maior. É muito maior. Às vezes a sabedoria que eu tenho, não, ou que Michele tem, é muito maior do que aquela senhora de 60, 70 anos. Porque às vezes ela não viveu nada, ela ficou numa bolha e cheia de preconceitos, cheia de conceitos, cheia de mimimi. E aí você acha que vai pedir um conselho para uma senhorinha e ela vai... Não tô dizendo que todas. Existem senhoras muito sábias que dão bons conselhos e tudo mais. Mas a gente não pode generalizar. Avalie. A gente não pode generalizar, de dizer que todo idoso é sábio, porque tem um monte de idoso também se comportando igual criança. Tem um monte de idoso infantil que acha que pode fazer o que quer, ou que se comporta de uma forma, às vezes, até desonesta, ou às vezes imatura. E aí você pensa, nossa... Eu esperava mais sabedoria dessa pessoa, né? Pô, já tem uma certa idade, já não pode mais se comportar. E aí você chegar pra um idoso e falar, olha, se comporte como um adulto, você não é mais criança. Aí ela usa qual argumento? Me deixa, eu sou velha! Não. Ela tá uma velha se comportando igual uma criança mimada. Porque tem criança que se comporta bem. Tem criança que não se comporta bem, que faz birra, isso e aquilo. E tudo bem, é criança, ela tá no direito dela. Uma hora ela vai ter que parar com isso. Que não dá pra ela se tornar um adulto, um idoso, um velhinho fazendo isso. Entendeu? Então, assim, quando a gente fala muito de traição, a gente fica, às vezes, até meio, sabe, pisando em ovos pra falar. Por quê? Não dá tabu, né? Não dá pra julgar. E muita gente fala que, como a gente começou no início da conversa, todo mundo trai. Não pode. Trair não pode. Mas se você traiu, aí a culpa é sua, não é do traído, porque a gente tem essa mania também de achar que a culpa é minha. Ele me traiu porque ela deve ser mais bonita. Porque ela tem mais dinheiro. O homem tem essas coisas. Ela me traiu com ele porque ele tem carro, porque o carro dele é melhor que o meu. Me traiu com ele porque ele... ganha mais. O homem tem essas coisas. O homem, ele sempre joga pro lado do carro, recurso financeiro. Ele acha que a mulher traiu, não é porque ele foi babaca, não. Não é porque ela, sabe, ela tem essa índole. Não, me traiu, me trocou e etc. Não, a mulher sempre tem, me traiu porque ela é mais bonita, ou porque ela tem mais corpo, ou porque ela faz coisas que eu não faço. Não, ele te traiu porque ele gosta de trair, porque o caráter dele é esse. Ou porque nesse momento ele tá se comportando dessa forma, porque ele quis. Não é culpa sua. Então acorda, não é culpa sua. A gente tem que parar com essa mania de eu fui traída, a culpa é minha. Não. Me traiu, eu vou trair também. Aí é decisão sua, minha querida, meu querido.
É decisão sua, aí você vai reagir da forma como você quiser, se é bom pra você. Tem gente que às vezes alivia a alma dela, me traiu, eu vou trair também. É tipo, bateu, levou, me bateu, eu vou bater também. Eu fui traída, eu vou trair também, porque aí pelo menos no meu inconsciente é menos doloroso, porque eu também fiz, mas aí você se igualou. É igual o cara me assaltou, eu vou lá, vou assaltar também. Tipo assim, alguém me roubou na rua, aí eu roubo outra pessoa pra eu me sentir mais aliviada, porque eu fui assaltada, eu tenho direito de assaltar também. Sim. Aí cabe cada um, mas é um crime. Alguém cometeu um crime, aí eu vou cometer também, porque a outra pessoa cometeu. Entendeu? Não que traição seja crime, não é isso. Entendeu? Mas aí cabe cada um. Não justifica, né? Cada um se comporta de uma forma. E aí pelo... você também não tem que se sentir culpado pelo erro do outro. Sim. E nem querer criar um erro em cima do erro do outro. De repente você já tá com vontade de trair um tempão. E aí você usa a traição como justificativa pra ficar com alguém que você já flertava. Você já usa como justificativa pra pular fora com alguém que você já tava afim. Entendeu? E aí a gente tem que analisar isso também. Também não dá pra botar culpa no traidor em tudo. Cada um é responsável pelo aquilo que cativas. Sim. Né? Isso aí tá no Pequeno Príncipe. Verdade. Né? Se você vai lá e suja uma louça, você é responsável pela louça que você sujou. Exatamente. Se você vai lá e trai uma pessoa, você é responsável pela pessoa que você traiu. Mas me traiu também. Problema, você traiu porque você quis. Você podia ter separado. Toda escolha tem um livre-arbítrio e todo livre-arbítrio existe uma escolha, né? Óbvio. E toda escolha tem consequência. Tudo na vida tem consequência. Seja Viver tem consequência. Viver tem consequência. Qual é a consequência da vida? A morte, né? Sim. A gente vai morrer. É a única certeza que a gente tem, mas é uma Sim. consequência. Bom, Vanessa, esse papo tá bom, mas assim, queria que você deixasse alguma coisa assim pro pessoal que assiste, né? Pra galera que curte lá os vídeos, né? Essa conversa, esse bate-papo que a gente faz. O que você dá de dica aí pra galera? O que você pode deixar? Porque, tipo assim, a gente falou muita coisa bacana, mas só que tem muita gente que tá passando por isso, que tá sofrendo isso, que tá doendo e deve estar assim, tá, mas o que eu faço? O que eu posso fazer? O que eu posso fazer efetivamente para aliviar essa dor? Ou, de repente, que tá pensando em fazer e já pensou 2 vezes em não fazer? O que você deixa de recado aí pro pessoal? Então, vamos lá. Em primeiro lugar, a minha concepção é a seguinte, traição... Isso pra quem foi traído, tá? Pra quem foi traído, que descobriu e tá doendo, deixa você sentir essa dor. Você tá sentindo a dor da traição? Chora. É tipo curtir o luto? Curta o luto. É igual, não adianta, um parente morreu. Você fingir que não morreu, fingir que tá tudo bem, não mudar as coisas do lugar, deixar a roupa da pessoa. Não. Curte o luto. Nem que você, não precisa ninguém saber, não precisa ficar fazendo drama, chorando na frente de todo mundo, não. Você vai lá, sei lá, se tranca no banheiro, toma um banho, chora no chuveiro. Isso funciona muito comigo também. E eu dou essa dica sempre. Você vai lá, chora o que tiver que chorar. Depois que você chorou, você pensa, o que eu quero? Eu quero perdoar? Ok. Ninguém é obrigado a separar. Você pode perdoar. Se você quiser continuar com a pessoa, mas você também pode perdoar e viver a sua vida e a pessoa viver a dela. Você tem a opção também o ideal seria você buscar atendimento psicológico. Muita gente pensa, que eu vou me matar, não sei o que, eu vou trair também. Se você quer se vingar, se o teu primeiro pensamento é de vingança, você precisa pensar, é isso que eu quero? É essa pessoa que eu quero me tornar? Isso faz parte da minha natureza? Eu sou assim? Porque isso também vai te gerar consequências. E aí, vale a pena a consequência disso que você vai fazer? Então você tem que parar pra pensar nesse sentido. Você curtiu o luto, você raciocinou o que você vai fazer, chama a pessoa para conversar. Se não der para conversar pessoalmente, conversa por telefone e tudo mais. E aí você tenta estabelecer regras, você tenta viver de uma forma que seja saudável para você. Porque não é receita de bolo o relacionamento. Às vezes o que cabe na vida de um não cabe na vida de outro. Dá pra você conseguir, e às vezes você só vai conseguir ter essa conversa depois de um tempo. Você vai precisar de um tempo pra digerir essa emoção, porque a dor é muito forte, a dor da traição, isso pra quem foi traído. E aí tem gente que fica perdido, e é normal você ficar perdido quando você é traído. E independente da religião, se você não for ateu, se você quiser, você ora. Busca ajuda psicológica, busca ajuda espiritual, ora, porque funciona. Lembra que eu falei no início do vídeo? Que quando eu vi a traição e eu vi que o meu coração estava batendo muito forte, eu estava muito triste. Aí eu olhei para o céu e pedi, Deus, por favor, não me deixe morrer. E eu comecei a orar. E eu fui embora para a faculdade orando. Eu não perdi minha aula. Você tem que viver a sua vida. Se você trabalha, não é porque você foi traída que você vai parar de trabalhar.
Se você não trabalha, não é porque você foi traída que você não vai procurar um serviço. Entendeu? Não é porque você estuda que você vai parar de estudar, vai ficar faltando aula porque você foi traída, porque você tá com dor. Não, você tem que acordar pra vida e viver. Ah, eu não vou tomar banho, eu não vou me arrumar. Meu amor, agora você tem que se cuidar, você tem que se amar. E aí você começa a prestar atenção que, às vezes, vai chegar uma hora, e eu juro pra vocês, vai chegar uma hora que você vai olhar pra isso, o tempo vai passar, você vai lembrar disso e vai falar, graças a Deus que eu me separei, ou que bom que isso aconteceu, resgatei meu relacionamento, hoje meu relacionamento tá mais saudável depois disso, porque tem coisas que acontecem ou pra gente transformar a situação ou pra gente mudar de situação. Então tudo tem um ponto positivo, só que às vezes a gente não vê o positivo na hora, porque tá doendo tanto. Às vezes a gente só vê o positivo lá na frente, depois que passa um tempo. Então preste atenção na sua vida como tá agora. Começa a se alimentar melhor, tenta dormir, orar, se cuidar mais, tanto para homens quanto para mulheres. Agora, se você gosta desse tipo de relacionamento, ou se a pessoa tem um caráter duvidoso, você já acostumou com isso, você não se vê diferente disso, aí é uma limitação sua. E deixa as pessoas falarem. Aí tem gente que às vezes quer voltar, mas fica com vergonha de voltar ou de perdoar a pessoa por conta do que os outros vão falar. Ah, eu vou andar na rua, vou me chamar de corno. Problema, meu amor. Se alguém te chamar de corno, tu fala, boi sou eu. Acabou, leva na brincadeira, leva na esportiva. Porque se você acha que vale a pena você lutar pelo seu relacionamento, se você quer continuar com esse relacionamento com essa pessoa, cabe a você decidir, porque as consequências, quem vai sofrer vai ser você. Assim como a consequência da separação, a consequência do perdão. E tem que ter uma consciência de que tem que estar preparado para tudo, porque relacionamentos são pessoas. E a outra pessoa, ela pode mudar, ela pode fazer de novo, ou ela pode se arrepender. Não tem como saber. Não tem. E aí eu tenho que ser responsável pela minha decisão, minha emoção. Então, a única coisa que eu deixo claro, seja responsável pela sua emoção. Cuida da sua emoção, cuida da sua vida, da sua, independente de traição ou não. Cuida da sua vida, esteja preparado para qualquer consequência. Se você tomar uma decisão, eu vou trair também, depois eu volto. É a sua decisão. Você tem que ser forte para sustentar até o fim, porque vai ter consequência, sempre tem. Entendeu? É só isso que eu falo. Só isso tudo. Então, se alguém quiser te achar, Vanessa, qual é o seu Instagram? Então, pode me achar lá no Instagram, @VanesaSouzaOficial. E curte, comenta, compartilha, conta um pouquinho da história de vocês aí, a gente tá curiosa pra saber. Com certeza. E assim, para complementar o que a Vanessa deixou aqui, eu indico primeiro que você tenha uma vida, tá? E você entenda que a sua vida, ela é única e ela não é a vida do seu parceiro ou da sua parceira, seu companheiro ou sua companheira. Você precisa ter uma vida junto com ele e uma vida sem ele ou ela, porque as pessoas misturam muito isso, tipo, começa um relacionamento e esquece que tem amigos, esquece que tem com outros compromissos, não vai mais em nenhum lugar, não vai mais em evento nenhum se o outro não for, ou seja, deixa de ter uma vida e de viver uma vida. E aí, quando você começa a viver em prol da vida do outro, tudo vai te afetar muito mais, tudo vai fazer um barulho muito maior. Quando você tem uma vida, você não tem tempo. Primeiro, mente vazia é oficina do que não presta. E quando você tem uma vida, você ocupa a sua mente, ela deixa de estar vazia. E aí, quando a sua mente não está vazia, está ocupada com projetos, com interesses, com ideias de crescimento, você não tem tempo para pensar coisa ruim. E aí, o que acontece? Você acaba se tornando num parceiro ou uma parceira admirável. E quando você é admirável, você tem ainda a admiração do seu parceiro ou da sua parceira, dificilmente acontece a traição. Porque quando o outro te admira, o outro não tem olhos para fora, vai ser sempre olhando para dentro. E aí você começa a sentir aquela segurança de que quando você não está sendo mais olhado, admirado, você fica inseguro. Opa, tá olhando para onde? Tá olhando para fora. Quando você é admirado, a tendência é olhar para dentro. E aí te traz a segurança. E outra coisa, não pense a gente não se enganar e achar que trancando o portão,
deixando de sair se não for com ele, ou eu não vou viajar para não deixá-lo aqui só, e ele fazer besteira. Gente, você não tá lidando com criança, você não é mãe nem pai. Você é parceiro. Desculpa a expressão, você não divide a cama com a sua mãe, você não divide a cama com seu pai. Então parem com isso. Você não vai impedir. Se tiver que fazer alguma coisa de errado, você não vai impedir. Vai fazer você estando do lado. É verdade. Como a Vanessa contou. Na sua frente. Contou aqui, deu aqui experiências. Então não adianta você ficar se desgastando, gastando a sua energia, se acabando por causa disso. Quer ver uma coisa, Vanessa? Ontem eu estava atendendo uma cliente e aí um vizinho lá dela faleceu e ela estava me contando a história da esposa desse vizinho. Né, que acontece? Na realidade não foi da esposa, foi da mãe, né? Morreu o pai, e aí ela foi contar a história da mãe que também tinha falecido. E o filho era um amigo dela. E ela, quando começou a me contar, ela falando, Michele, essa mulher, ela era uma fibra, ela era resistente, ela era guerreira, ela fazia as coisas dela sozinha e tal. E quando o esposo dela traiu ela com uma sobrinha, e ela descobriu, a vida dela acabou. Ela adquiriu diabetes. Nossa. Ela ficou cega. Ela ficou na cadeira de rodas porque ela não conseguia nem mais andar. Foi adquirindo várias doenças, uma atrás da outra, até que um dia ela faleceu nos braços do filho dentro de casa às 7 horas da manhã. Sucumbiu à dor. Vale a pena? Você sucumbiu a uma dor? Nossa. Dói pra caramba. Dói. Mas sabe por quê? E olha, eu vou te falar, ela tinha uma vida. Mas aí depois ela me contou o detalhe, Michele, ela fazia isso tudo, ela se matava para trabalhar, mas ela não saía para se divertir, ela não tinha um encontro e não ia tomar um chá com as amigas, Exatamente. Um café com as amigas, passar um dia de menina num salão, um dia no shopping para poder se cuidar e cuidar dela, comprar coisas para ela. Não, ela se matava de trabalhar para ter o dinheiro, para poder fazer as coisas dentro de casa e ainda voltava correndo para casa porque é como se ele fosse um filho pequeno, bebê, que ela tinha horário para dar de mamar. Tinha que botar comida do marido. Isso aí, dar na mãozinha. Entendeu? Gente, tenha uma vida para você não terminar a sua vida dessa forma, desse jeito. Cara, somos adultos. A gente não precisa cuidar, não é transformar o outro num bebê. Não é transformar um outro num que não consiga se locomover para poder fazer. Quer ver uma coisa que eu via muito? Isso acontece muito com as mulheres de antigamente. Até toalhinha dá na mão. Tipo, quando a pessoa chega do trabalho, o homem principalmente chega do trabalho, quando vai pro banheiro para tomar banho, o Lorde já encontra a cueca, o pijama, a toalha, tudo lá assim, estendido lá no banheiro já. Aí ele sai do banho, já encontra já a mesa posta, já só sentar e comer. E a pessoa não se manca, não se toca nem de lavar a louça que comeu. Não tô achando, gente, não tô dizendo que isso é errado não, porque tem muitos homens que fazem por onde para receber isso. Para receber esse tipo de tratamento de Lorde, tem muito homem que faz por onde. Então, dá até gosto de fazer. Aquilo, né? De vez em quando, porque... Não é sempre. Até às não vezes é todo dia. chato também alguém ali o tempo inteiro te mimando. Tu fica, pô, eu sou criança. E aí tu imagina, esse é o exemplo que eu escutei ontem dessa mulher. Mulher morreu com 50 anos. Nova. Por quê? Porque se decepcionou. A decepção dessa mulher, a dor dessa mulher na alma dela foi tão grande, tão grande, tão grande. Uma traição dupla, e o cara, né? foi embora morar com a sobrinha. Traiu ela com uma familiar. Foi embora morar com a sobrinha, largou ela pra ir morar com a sobrinha dela. Você acredita nisso? Ela deveria ter buscado terapia, ela deveria ter gastado esse tempo se divertindo. No primeiro momento ela ia curtir o luto, porque... Sim, tem que viver o luto. Você vivencie o luto. Como a Vanessa falou, chore, tá? Mas não se vitimize. O luto é natural que você viva 3 meses. Tá? No 3 máximo, meses. no máximo. Mas dá pra viver um luto em menos tempo. Se passar disso, comece a desconfiar e busque apoio. Porque senão a pessoa às vezes se entrega demais ao luto, acaba virando uma depressão e tudo mais. E acaba morrendo a míngua. É curtir o luto, não é se entregar ao luto. Sim, é curtir uma não é nem fase. curtir, é vivenciar. Viver. Eu digo curtir no sentido de que as dores, elas fazem a gente crescer também. Sim, às são vezes, necessárias. São necessárias. A vida não é só beleza, não é só legal, não é só alegria. É igual aquele aparelho. Você Você que é da saúde, como é que é o nome daquele aparelho que marca o coração?
respiração, que tipo tá batendo, os batimentos cardíacos, O como é que é o nome? eletrocardiograma. Isso, é a mesma coisa, É cheio gente. de altos e baixos. É isso aí. Mas ó, passou do tempo de vivenciar esse luto, busque apoio. Busque apoio de profissional para que você saia desse buraco o quanto antes, para você não acabar a míngua, para você não morrer desse jeito, para você viver uma vida plena, para você viver uma vida memorável pela qual você foi criado. Você veio ao mundo, não foi por acaso, você veio ao mundo com um propósito e você vai embora sem deixar a semente, sem plantar a semente do propósito, porque o outro machucou, doeu, tá doendo. Mas não pode ficar doendo a vida toda, a vida inteira. Então qual é o propósito? Por que você ficaria aqui? É aquilo, né, tipo, que aconteceu. Ela se entregou à dor, foi adoecendo, uma doença atrás da outra, uma doença atrás da outra, e o outro que causou a dor nela não deixou de viver. Tá vivendo isso. Tá vivendo, tá lá. É porque a vida, gente, não é só trabalhar e pagar boleto. A pessoa tem que se divertir de vez em quando. Sim. Tem que sair, fazer a unha, Sim. sabe? Comprar um batomzinho diferente. Às vezes você se diverte com coisinha boba, assistindo Netflix, comendo uma pipoquinha com uma amiga. Sim. Ou com um filho, uma Vai criança. no cinema. Vai no cinema. Sabe? Ou então se diverte, sei lá, vai na feira. Mas eu não tô com dinheiro. A gente vai na feira, come um pastel. Isso Caldinho aí. de cana. Vai conversar. Ou então vai lá fazer só pra amizade. conversar com o pessoal, olhar as Vai modas. olhar pessoas Quantas diferentes. vezes eu duro igual Coco, eu fui em shopping só pra ver as modas, com dinheiro Isso da aí. passagem. Isso aí. E fui lá só pra ficar no ar-condicionado, que eu, né, morava muito, anos, coladinha com Bangu. E aí eu tinha que, eu queria ir lá no... Sabe o que a minha mãe fazia quando eu era criança? A minha mãe, ela ia andando até um mercado. Inaugurou um supermercado em Senador Camará e Presunic. Ela ia lá de manhã cedo no início, ele dava pão de manhã cedo. Aí dava pão para as pessoas que chegassem cedo na hora que abrisse, dava um pãozinho. A minha mãe ia lá com a desculpa de que, tô indo lá pra passear, caminhar. Aí comia o pão e ficava passeando no mercado porque tinha um ar-condicionado. Não era nem fazendo compra. Aí tu vai falar, loucura. Mas quando foi que você visitou um mercado diferente? Um supermercado diferente, em outro bairro, perto do seu trabalho, por exemplo. Às vezes você trabalha, você precisa fugir um pouquinho da rotina, isso vai te fazer bem, é legal, sabe? Cheguei um pouquinho mais tarde hoje porque eu fui no mercado. Tá, mas você comprou nada? Comprou só isso? Sim. Eu fui lá ver diferente. Porque às vezes o mercado tem um produto diferente. Higienizar a mente. Você vai naquela parte de frutas, tem uma fruta diferente que você não tá acostumado a ver. Entendeu? Uma fruta que tá fora da época, mas nesse mercado de repente tem. Ou às vezes é um legume que já vem descascado. É um detalhe bobo. Isso aí. A vida não é só trabalhar e pagar boleto, não, gente. Tem coisa tão simples, dá pra gente se divertir com coisas simples. Dá pra gente comemorar um aniversário de forma simples. Dá pra gente fazer muitas coisas. Comemore. Sabe? Tudo, e agora a gente tem celular, a gente tem aplicativo, tem um monte de stream. Não é só ficar vendo jornal, desgraça, gente morrendo, sabe? Não, você pode colocar um vídeo legal, um vídeo engraçado. Você pode assistir um show. Você pode botar uma música de um cantor que você gosta. Sim. Mas o cantor que eu gostava já morreu, não interessa. Tem um monte de vídeo dele no YouTube, eu tenho certeza. Sim, verdade. Um monte. Esse dia eu tava ouvindo Amado Batista, que eu lembro que minha avó gostava. Aí eu botei umas musiquinhas do Amado Batista e fiquei pensando, meus vizinhos vão ouvir ouvindo, achar que eu tô uma vovozinha. Então assim, pequenos prazeres. Pequenos prazeres, porque a nossa vida é tão cheia de estresse, é tão cheia de problemas, a gente passa tanto tempo no trabalho com pessoas que a gente não gosta, a gente passa pouco tempo com a nossa família, a vida passa tão rápido. Vamos tentar viver da melhor maneira, entendeu? E assim, traição é um tema difícil de falar, a gente tentou falar de forma leve, sabe? E descontraído, mas cuida de você. E não fica assumindo culpa que não é sua. Verdade. Mas se você tiver culpa, tenha uma postura adulta suficiente para assumir as consequências e vida que segue. Isso aí, gente. Tenha autorresponsabilidade, se cuide, tá? Viva a sua vida, tenha uma vida e busque apoio terapêutico, apoio de um profissional da área que vai poder te ajudar. E aquilo que a Vanessa falou, viva o luto quando tiver que viver, e se tiver que... passou do tempo, começou a desconfiar, achar estranho, e as pessoas começaram a te dar esse feedback, busque apoio, busque ajuda de um profissional da área, que ele vai poder te conduzir, vai poder te retirar, te dar a mão para você conseguir. O que eu costumo falar, Vanessa, para os meus pacientes? O que eu ajudo você a fazer? Eu não ajudo, eu te apoio. Eu te apoio a te reeducar, a você engatinhar, depois você ficar de pé
com equilíbrio e dar os primeiros passos. Por quê? Correr é fácil depois que você já está equilibrado de pé e caminhando. As pessoas chegam querendo afoitas, eu quero correr, eu quero decolar. Você não decola antes de engatinhar e ficar de pé mantendo o equilíbrio e dar os primeiros passos, gente. Existe o processo, você não atropela o processo. É isso que você tem que fazer. E aí eu costumo dizer isso para os meus pacientes, que eu te apoio a reeducar, a engatinhar, depois ficar de pé mantendo o equilíbrio e dar os primeiros passos. Correr é fácil com você e você consegue fazer sozinho. Para quem quer me achar na rede social, o meu Instagram é @aterapeuta_Michele com um L só. Tudo minúsculo. @aterapeuta_Michele com um L só. E aí, Vanessa? Vanessa? Gente, hoje foi muito legal, tá? Obrigada. Espero que vocês possam compartilhar. Espero que a gente tenha somado de alguma maneira, tá? Obrigada. Beijos. Gratidão, gente. Obrigado e uma boa semana aí pra vocês. Memorável. E quem precisar de apoio, assista ao nosso canal, nos chame. E a gente tá sempre postando coisas assim na internet, vídeos assim, pensamentos, reflexões, que já ajuda bastante. Bastante coisa gratuita aí que ajuda bastante gente, tá bom? Tchau, gente. Beijo. Beijo.